Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao Set Point Podcast, canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala, Feijão, fala, galera. Mais uma vez, mais um dia, caderninho e caneta na mão, bora falar de voleibol e, especialmente hoje, muito mais. É isso mesmo, hoje a gente tem um episódio super especial, um grande de um cross-training, learning, whatever. E a gente tem aqui um profissional espetacular, um amigo meu, técnico de futebol. Hoje a gente vai falar sobre futebol, voleibol e muito mais, liderança, muitos outros assuntos relevantes, com meu grande amigo Ademir Fezan. Ademir, seja muito bem-vindo e muito obrigado por participar, cara. Eu que agradeço, né? Uma honra primeiro falar com vocês. Eu tenho acompanhado aí, né, os podcasts. O Feijão sabe bem disso. Feijão, como ele mesmo já falou, um amigo de longa data, de amigo mesmo, né? De conversar praticamente toda Muito semana, né, Feijão? verdade. E o Peter, a gente tem batido alguns papos, né, Peter? Mas é a primeira vez que a gente tem esse contato direto. Um prazer, né, Peter? Você é um profissional fantástico, também te acompanho nas redes sociais. Uma honra já estar aqui nesse podcast que só está evoluindo, mas uma honra, né, como você mesmo falou, pô, eu sou do futebol e estou aqui nesse ambiente que talvez eu vou cambalear um pouquinho, mas como eu sempre digo, né, no futebol, a gente sempre tem que ver é, fora do futebol ou futebol. E no vôlei eu acredito que é a mesma coisa. Eu, por exemplo, vejo muitas coisas no voleibol que eu trago para futebol. Enfim, eu acho que vai ser um papo muito bacana, muito interessante. Obrigado pelo convite, estou bem feliz. É isso aí. A gente conversa mesmo, isso é realidade. Eu e o Ademas, eu vou chamar o Ademir de Ademas aqui, às vezes, então não se surpreende, porque ele é grande amigo meu mesmo, há mais de 20 anos, e a gente tem uma relação muito próxima. Mas, Ademas, você sabe que o nosso podcast, a gente tem um grande parceiro aqui, que é a Nexus Next. Então, se você algum dia cansar do Brasilzão, e quiser morar e investir ou trabalhar nos Estados Unidos, entre em contato com o Lucas Negrin, que ele vai te dar uma assessoria completa de como você pode explorar os quantos caminhos, Peter Bristotti. Um, dois, três. Se eu fosse só contar os números primos, ia demorar também para chegar. 187 maneiras de vir para este país aqui onde nós estamos. Ademas, você sabia que existem 187 maneiras de você conseguir um visto para os Estados Unidos? Não sabia e já quero saber já. Então, ó, clica no QR Code aqui que vai ficar na tela o episódio todo e entre em contato com o Lucas Negrin, que ele vai te dar uma assessoria especial. Fala que você viu esse recado lá no Set Point Podcast, que ele vai dar aquele talento especial para explicar para vocês como explorar um desses, um ou dois ou três, ou quantos caminhos forem desses 187 possíveis, tá bom? Então, beleza. Ademir, cara, quando eu tava pesquisando sobre o seu currículo na internet, falei, caramba, eu vou ter que resumir. Peter é outro que tem um currículo maravilhoso, extenso, que a 2 dias para falar 2 dias do precisa de currículo. um episódio só para falar do currículo do cara. Então, ó, eu busquei aqui e aí você teve uma carreira linda como técnico. Ah, isso eu tenho que contar. É, um, Começou. Começou. Ele foi técnico do melhor goleiro da história da FMU, que foi César Feijão Benatti. É isso. O Ademas foi meu técnico. Tá mudo, Ademir. Ademas, tá mudo. Ademir. Desculpa. É verdade que você falou que eu fui o seu técnico, mas não é verdade que você foi o melhor goleiro. Olha aí, ó. Você me Começamos as pediu, Revelações, né, revelações. Peter? polêmicas no Set Ele Point pediu para eu Podcast. ser sincero e verdadeiro aqui no podcast. Exatamente. Já começa jogando amigo na fogueira. Mentira, eu fui o segundo melhor goleiro da FMU, o primeiro melhor foram todos os outros. Todos os outros. Fui melhor que Denis Perfeito. Faust. Fui melhor que Denis Faust. Não, isso sem dúvida. Não, melhor Denis, que o Denis Fausto, sem dúvida. Denis que vai estar aqui. Denis vai ser o convidado da semana que vem, inclusive. É mesmo? Não, então É. já pode colocar esse link, essa parte aí. Melhor que o Denis Fausto, eu garanto, você foi. Aê, muito bom. Chupa, Denão. Então, vamos lá.
Bom, falando aqui do currículo do Ademir, que realmente foi meu técnico lá na FMU, mas a carreira dele em times profissionais teve passagem pelo ABC, lá, lá do Nordeste, Ceará, eh, Inter, Inter de Porto Alegre como auxiliar, certo, Ademas? certo? Aí teve, aí como um head coach mesmo, com o técnico principal no Barueri, no Primavera, no Cascavel, no Prudente, no Comercial e agora vai assumir um novo desafio no Santa Catarina, certo? Então, Isso Ademas, mesmo. fala um pouquinho aí da sua história, resumidamente, os clubes que você passou, alguns trabalhos aí de destaque, e depois a gente vai entrar mais a fundo mesmo na sua história como treinador. Tá. Eu fui aquela criança que queria ser jogador de futebol, né? Como muitos aqui no Brasil, mas não. Com 17 anos eu já vi que a melhor contribuição no futebol seria fora de campo. Dentro de campo, com certeza, não iria contribuir muito. E aí, quando eu vou fazer a faculdade de Educação Física, né, Feijão, e no meu primeiro momento eu queria ser preparador físico, né? Eu entendia que era um caminho. Eu sempre gostei de treinar, sempre gostei da parte física, né? E aí é natural, né? Para quem não foi um jogador profissional e entrar no meio pela faculdade de Educação Física, o primeiro de imediato você é preparador físico, e nunca fui preparador físico, que aí, como você mesmo já resumiu, no meu primeiro ano de faculdade, eu fiz amizades ali, até de uma forma natural, com o pessoal que jogava futebol, porque eu entro na faculdade para jogar na equipe de futebol, e também ali eu começo a perceber que pô, tem um gapzinho aí, tem um espaço aí que eu acho que vai me atrair mais, né? Que era ser treinador. E tinha esse espaço. Eu falei, cara, eu quero ser o treinador dessa equipe. E me encantei naquele momento com o cargo, né? E eu já vinha trabalhando, eu entro na faculdade já trabalhando num colégio aqui em São Paulo, no Poeira e Domos, como estagiário de futsal, como treinador também. E me encantei. Aí comecei a fazer os cursos, enfim, e comecei a me especializar nessa área como treinador. E realmente eu vi que me identifiquei que a minha missão era realmente trabalhar como treinador. E aí eu falei, porra, eu preciso fazer um plano de carreira para chegar onde eu quero, porque você começa a almejar, eu quero trabalhar no profissional, eu quero chegar lá, né? Só que o caminho que eu tinha que fazer, ele não era fácil, e eu fiz exatamente ali, eu tinha de 18 para 19 anos, por ali, um plano de carreira. E eu entendia que no primeiro momento eu tinha que acumular conhecimento. E para acumular conhecimento na prática, trabalhar em diferentes contextos, como lá na FMU, e aí, né, eu começo a trabalhar em outras equipes universitárias aqui em São Paulo, PUC, Mackenzie, USP, enfim. A partir dali, eu entro num clube social, que é o IP Clube, que é aqui na Zona Sul de São Paulo, né, trabalhando com crianças também, mas sempre como treinador de futebol. Então, assim, eu tinha um Corsinha que lá atrás eu carregava 20 bolas, 3, 4 tipos de uniforme, um monte de colete, um monte de. Eu chegava no final de semana, um McDonald's, assim, embalagem, tinha um monte, porque era uma vida maluca. Chegava no final de semana, né, Feijão? A gente tinha 20 jogos, era 5 do clube, 4 faculdades que trabalhavam. Então, cara, você vai aprendendo na raça a lidar com diferentes contextos. E, assim, você é ali roupeiro, massagista, treinador, preparador físico, diretor. Cara, é um aprendizado fantástico que você vai absorvendo. E aí você vai formando líder, né, Peter Feijão? Vai formando líder Uhum. de forma natural. E aí, o meu segundo momento, no meu plano de carreira, eu entendia que eu tinha que entrar no clube profissional, que não é fácil para quem não foi jogador profissional. No futebol, principalmente, porque existe, sim, alguns preconceitos, existe algumas barreiras, mas isso tem mudado bastante, né? Mas eu entendi que eu tinha que entrar em categorias de base. E eu consigo entrar no Barueri, e a partir dali eu consigo ter uma carreira dentro da categorias de base, trabalhando em todas as categorias. Do sub-11, porque no futebol aqui federado no Brasil, é do sub-11 ao sub-23 a base. E eu consegui trabalhar em todas essas categorias. E aí eu entendia que um outro momento era para entrar no profissional seria o caminho de auxiliar. E aí você já resumiu bem, né? E aí, para eu estar ali no profissional, eu entendia que a porta, o gap era, pô, eu vou entrar como auxiliar.
E aí aí foi um grande momento da minha vida, assim, porque eu consegui trabalhar com grandes treinadores na Série A, Série B, Série C do Brasileiro, com grandes clubes, como você falou alguns, né? Inter, Cuiabá, Ceará, ABC, Guarani, Joinville, Vitória, CRB, enfim. E aí, cara, é um mundo totalmente diferente daquele do começo, Uhum. né? Mas o aprendizado ele continua, cara. Então, assim, as coisas foram acontecendo. E aí, em 2020, eu tomo a decisão de ser o primeiro. Eu já me sentia preparado para isso. Nesse meio tempo, como auxiliar, eu tive algumas oportunidades como interino, mas eu não me sentia preparado. Quando eu me sinto preparado em 2020, aí sim, aí eu Grêmio Prudente. Do Grêmio Prudente eu vou para o Primavera, que é Indaiatuba, aqui em São Paulo, que é onde eu estou hoje e é onde eu estou me fixando, né? Eu falo daqui de Indaiatuba com vocês, aí, para o mundo, né? E, e aí eu vou para o Cascavel, no Paraná, volto para o Grêmio Prudente, e aí só esse ano foram 4 clubes, né? Inicio no Grêmio Prudente, vou para o Comercial de Ribeirão Preto, São Bento, e agora eu estou, como você falou, indo para o Santa Catarina, um projeto muito bacana, é um clube que existe há 3 anos, ele subiu da terceira para a segunda, agora da segunda para a primeira. Então, eu vou ter Legal. uma grande oportunidade aí de participar de um campeonato que é um nível muito bom, né? Na primeira aqui de Santa Catarina, que vai. Aí você tem Avaí, Chapecoense, Criciúma, Figueirense, é um nível muito bom a competição. Caramba, que bacana. E, Ademas, só saindo um pouquinho até do roteiro, eu gostaria que você falasse da importância de passar por esse estágio de ser auxiliar. A gente tem no voleibol também, a gente segue uma carreira similar. Eu passei por muitos trabalhos como auxiliar, inclusive hoje sou auxiliar da equipe que eu trabalho aqui na universidade. Deixei um cargo de head coach numa outra universidade menor, num programa menor, para vir para um programa gigante como auxiliar na seleção. Eu sou head coach, mas o meu trabalho principal, que é a universidade, eu sou auxiliar. Então, qual que é a importância para você de passar por esse estágio para depois chegar no nível de head coach com uma experiência, com uma bagagem legal para tocar os projetos? Eu fiz questão de falar esse processo, assim, pelo amor de Deus, eu não gosto de ficar falando, eu fiz isso e daquilo, não. Acho que esse não é o objetivo aqui, acho que o objetivo é a gente ter troca de conhecimento, né? Sem E dúvida. ainda mais Uhum. um profissional do futebol falando no podcast do pessoal do vôlei, pô, é fantástico. Acho que é uma oportunidade única, né, para a gente aproveitar e ver e ter a certeza, né, Feijão? A gente sempre fala sobre isso, né? O Feijão outro dia fez um curso meu, Peter, de, de, de futebol, auxiliar, é um Tô curso que sabendo. ele deu, né? De auxiliar Sei técnico de tudo de futebol. losango, sei tudo de losango, diminuição de espaço. Ixi, agora. Não, e eu tenho certeza, Feijão, te conhecendo, que você pegou alguma coisa ali e trouxe para você, para usar no seu dia a dia. Um monte. Sério. E aqui é fantástico quando a gente está, né, num ambiente desse aqui, como a gente aprende, né? E eu tenho certeza que é uma troca e eu vou aprender muito com vocês. Então, eu fiz questão de falar aquela sequência, e eu sempre falo isso nos meus cursos, até para os meus jogadores, né? Porque o jogador também tem né, essa carreira, né? É a categoria de base, é o profissional, ele não pensa no pós-profissional, ele porque a carreira de jogador, eles acreditam muito que é um fim. Pelo contrário, é um meio. O fim é depois da carreira de jogador de futebol, porque ele vai acabar a carreira ali com 35, 36 anos. Cara, ele tem uma vida. Uma Então, ele vida tem que inteira. aproveitar essa carreira como jogador de futebol para se preparar para o principal, que depois vai ser o fim da vida dele. Então, assim, Uhum. é ali que ele realmente vai montar sua base, se sustentar e preparar melhor as próximas gerações dele. Então, eu faço questão de falar todo esse processo, porque realmente o aprendizado teórico ele é fundamental, tem que existir o embasamento científico, eu sou muito a favor, mas o aprendizado da prática, você só vai ter ralando, é o aprender fazendo. Eu aprender fazendo. Minha filha é escoteira, inclusive a Melissa, mais nova, Feijão, ela está no Que escoteiro. legal. Inclusive, esse final de semana teve um acampamento com os pais. Pô, fantástico. Eu estou Show. realizado, eu voltei a ser criança. Né? O Feijão Legal. sabe o quanto que na faculdade, às vezes, a gente ia para a quinta série ali e isso está dentro da gente. Né? Uhum. E eu voltei, tô leve, porque eu passei um final de semana fazendo brincadeiras, enfim, mas eles têm esse lema, é o aprender fazendo.
né? Eles têm esse lema no escoteiro que eu acho fantástico, porque nós, como pais, o Peter, você tem filho? Não, não tenho. Ainda não. Aí o Ainda Feijão tem não. uma filha. A gente tem o hábito, é natural, até por meio de defesa, a gente querer fazer algumas coisas pelos filhos, mas não. O melhor aprendizado é deixar ele bater cabeça, deixar ele fazer. E, e nós, quando nós vamos para o campo, quando nós vamos para a quadra, cara, é o aprender fazendo que nenhuma faculdade te dá. Então, a importância, respondendo a sua pergunta, Feijão, cara, você. Eu acredito muito, né? A gente também fala muito isso, né, Feijão? O Peter eu vi já falando bastante também. Eu achei fantástico algumas falas do Peter em relação a isso. O quanto que a psicologia, ela, cara, ela é a base de tudo. Eu tenho muita convicção disso. Então, as Sem dúvida. emoções e a inteligência, os aspectos cognitivos, enfim, elas são as bases de tudo para a gente tomar decisões, né? E aí, na raça, aí vou voltar lá para o Corsinha, cheio de embalagem do McDonald's, cheio de bola, cheio de colete. Você está ali aprendendo nas emoções, cara, você está nervoso porque você perdeu o jogo, mas você está indo para o próximo jogo. E você tem que ter mais equilíbrio, porque zerou aquele, vai começar outro, né? Era assim, né, Feijão? A gente tinha 20 jogos no final de semana. Aí eu jogava aqui, por exemplo, o sub-11. Acabava o sub-11, já é o sub-13 na sequência. Aí o sub-11 perdeu. Cara, olha o ensinamento mental que te dá, putz, perdemos o jogo. O que eu tenho que transmitir para essas crianças que vão embora agora para casa almoçar com os pais? O que eu tenho que transmitir para que elas levem algo positivo dessa derrota, mas eu já tenho também que motivar e preparar a próxima equipe que já vai jogar. Aí eu saía dali, passava no McDonald's, né? McDonald's é só uma simbologia, podia ser qualquer outro lugar, mas a gente não era essa correria, aquele período que a gente engorda, enfim. Cara, e você vai para um jogo da faculdade, é um outro contexto, adultos, pessoas já inteligentes, porque, né, você trabalha, por exemplo, eu trabalhei na FEA USP, acho que você trabalhou na FEA USP também, Feijão? Não, eu trabalhei na matemática da USP. Cara, eu estou trabalhando com futuros economistas e administradores formados pela USP, né? Então, assim, esses caras têm um nível cognitivo muito alto. Pô, eu estava com uma criança de 11 anos aqui, né? Que ela está em formação. Pô, agora eu vou falar para um cara que daqui a pouco ele vai ser economista a nível top, entendeu? Pô, o que eu tenho para falar com esse cara? Então, esse aprendizado na prática, em diferentes contextos, ele é fundamental para que você vai se formando naturalmente como líder. Nossa, sensacional. Quantos insights aí nessa primeira fala? Meu Deus. Antes de eu fazer a minha primeira pergunta, eu vou justamente resgatar isso. Eu achei muito interessante o que você disse do plano de carreira, Ademir, que nós professores, quando a gente está na faculdade, né, a gente tem aquela visão, né, o estágio, e aí depois ser contratado, aí esperando que a gente... hoje em dia talvez seja diferente, né, mas quando a gente estava na faculdade esperando que a gente vai ser contratado como um preparador físico, um assistente técnico, galgar os passos para chegar lá onde a gente quer, talvez primeiro numa categoria de base, vai subindo nas categorias. Eu acho que isso é uma progressão que é muito comum de vários esportes, principalmente esportes coletivos, né? E o acumular conhecimento. Eu quero te fazer uma pergunta antes de fazer a minha primeira pergunta, tem uma outra pergunta que está fora do roteiro também. De quando você começou a estagiar no esporte até você assumir a tua primeira equipe, independente da idade do nível, como técnico principal, foi quanto tempo? Peter, meu primeiro lá no Pueridomus, o que eu fiz, o que aconteceu na minha vida aí? Eu, inclusive o Magu era da minha turma, né? Nós fizemos um colégio, na época existia na época a gente falava segundo grau, né? Mas hoje é ensino Uhum. médio, um curso técnico de educação física no Radial aqui em Santo Amaro, na zona aqui não, né? Lá em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. E, pô, isso para nós foi também um ganho, que eu não falei aí, foi um ganho top, assim, porque a gente com 15, 16 anos já estava estudando educação física. Que legal. É lógico, era bem básico, porque você tinha as matérias, né, comuns da escola, né, português, matemática, ciência, enfim, mas você tinha anatomia, você tinha introdução à anatomia, introdução à fisiologia, aí você tinha as modalidades, né, voleibol, handebol, basquete, cara, então a gente
chega na faculdade já um pouco mais preparado, vamos dizer assim. Hum, E aí, no meu último ano do colégio, do ensino médio, em 1996, era obrigatório fazer um estágio. E aí eu fui fazer o estágio no Pueridomus. certo. E aí foi o Interessante. Magu que conseguiu para mim, né? O Magu é um grande amigo nosso, né, Ó, Feijão? Magozinho. O Magu, que era do vôlei, hoje é um cara fazendo Top um no excelente futebol. Um trabalho dos aí no melhores Palmeiras, preparadores físicos do Brasil. o preparador físico mais vencedor da história do Palmeiras, isso ninguém fala, muito menos ele, né? Porque ele não gosta de falar, mas enfim. Mas ele também veio do vôlei, enfim. E o Magu era técnico de vôlei do Pueridomus. E era tudo isso, era estágio, tá, Peter? Uhum. E aí ele me leva como treinador de futsal. Então eu entro na faculdade já treinador de futsal. Respondendo a sua pergunta ali, isso foi em 1996, nós estamos em. Me ajuda aí, vai dar 2020, 28 anos, né? 2024. 2024, quase 28 30 anos. anos. 28 anos. São 28 anos, Peter. E em 2020 eu me tornei treinador profissional. Então vamos tirar 4 anos aí. Foram 24 anos, cara. Agora, se a Eu gente fiz. for pegar, por exemplo, é muito comum no Brasil, no mundo, o jogador de futebol, quando ele acaba a carreira, ele se torna treinador. Hoje é obrigado a tirar as licenças, né? É obrigatório, lógico, cada país tem a sua dificuldade, enfim, alguns é mais fácil, enfim. Ah, mas, querendo ou não, se a gente for ver, dá mais ou menos o mesmo, cara, porque ele tem uma formação como atleta, né? O Uhum. Feijão foi atleta, vocês sabem o que eu estou dizendo, eu não sei se o Peter foi, enfim, vocês foram, vocês sabem. Então, ó, você aprende muito como atleta, muito, Claro, sem dúvida. né? Você aprende muito. Então, se a gente for pegar aí um jogador que acaba a carreira, vamos lá, com 38 anos, cara, ele tá treinando ali desde os 7, 8 anos. Então, dá mais ou menos aí o mesmo Hum, tempo, né? eu faço essa pergunta porque quando eu estava na faculdade, nos últimos anos ali da faculdade, quando os professores já estão conversando com a gente mais, não somente de professor para aluno, mas de colegas de profissão, né? A gente fica mais nivelado com os professores da faculdade. Eu tive um professor que disse o seguinte: eu sou de Campinas, né? Então estudei lá na Universidade Estadual de Campinas. Professor, professor César Montanhelli dizia o seguinte: agora, galera, que vocês vão começar a estagiar e trabalhar, vocês vão ver que tem que colocar a bola no carro, no uniforme, comer no carro, e ter que fazer o desenho do uniforme, dirigir a van e abastecer a van e cuidar do orçamento da equipe e tomar conta da menina ou do menino que torceu o pé e ligar para o pai, levar para o hospital enquanto o time tem que treinar. Isso é ser professor de educação física. Na faculdade, a gente estuda as coisas tudo separadinho, um método mais cartesiano, mas que ali no dia a dia a gente não aprende na faculdade como é que a psicologia vai se relacionar com esse método de ensino, que vai se relacionar com aquela preparação física, com aquela questão técnico-tática, e aí a criança vem de casa e a família está com um problema em casa, e o outro teve problema com o namorado, com a namorada, e tem que todo mundo trabalhar junto. Então, é tudo isso para dizer que esse acúmulo de conhecimento que a gente tem na prática, ele, ele precisa acontecer. Ele precisa acontecer e a gente não sai da faculdade pronto, né? E esse acho o primeiro insight que me ficou muito marcado aqui foi dessa necessidade que nós profissionais com formação, com a formação formal, com a educação formal, que nós vamos ter, a nossa formação ela não acaba no final da faculdade. Eu acho que pelo contrário, né? Ela é o início. A gente tem as ferramentas necessárias aqui no nosso cinto de ferramentas, nossa caixa de ferramentas, mas a gente vai aprender a usar essas coisas depois que a gente sai da faculdade. E quem que usou o martelo pela primeira vez e martelou o prego direitinho? Né? Você aprendeu, na faculdade você aprende o que é um martelo, como é que você usa o martelo, tem um preguinho lá, mas agora você vai virar um bom martelador de prego na hora que você tiver lá, que tiver que martelar o prego, e vai martelar o dedão, e vai errar o Perfeito. prego, né? E, então, acho que essa foi a primeiro grande insight. E nessa vivência, ou nessas diferentes experiências que você teve, eu tenho certeza que alguma coisa lá dos teus primeiros anos como estagiário, ou nesse, vamos dizer, curso técnico que você fez lá em 90, na década de 90,
tem muita coisa que hoje na tua equipe profissional você deve lembrar de alguma coisa que ou Com você fez certeza. errado ou que algum professor que você estava observando fez que você teria feito diferente. Então foram 20 anos acumulando experiências, não só nos cursos formais, mas aprendendo com as pessoas e olhando no espelho. Então, um profissional do esporte, quando a gente fala de técnicos, e aí essa era uma. Para fechar essa primeira parte do insight, a gente não nasce da noite para o dia. Né? A gente não se torna um profissional, não vou dizer completo, mas um profissional mais versado, não acontece da noite para o dia. E a gente precisa perder o medo, ou mesmo vai com medo mesmo, né? Saiu da faculdade, eu vou começar a trabalhar, vai acontecer coisa errada, a gente vai ter lidar com alguma situação que a gente não sabe a resposta, ou você nunca passou pela tua cabeça lidar com aquela situação, e muitas vezes não tem nada a ver com aspectos técnicos, táticos, é relacionamento com as pessoas. Como é que você. Eu não aprendi na faculdade a lidar com o chefe ou com pessoas que eu tenho que liderar, como ser um bom líder. O Feijão fala isso direto, né? E essa tua primeira fala é realmente para ampliar os nossos horizontes como profissionais do esporte, que e traz essa tua fala traz para a gente que é a formação do profissional que trabalha com esporte, ela é multifacetada em muitos anos. Tem muita tentativa e erro e não tem jeito de ir por outro caminho se a gente quiser ser bom. Né? Nossa atividade ela não é simplesmente teórica. Se fosse uma atividade simplesmente teórica do campo cognitivo, pô, a gente lê uma porrada de livro aí, faz umas discussões e pronto, nós estamos prontos para escrever. Mas a gente Sem é dúvida. mão na massa, né, cara? Então eu achei que Você acha que o Ademas treina os fundamental. goleiros dele como? Você Pois acha que o é, Ademas treina os goleiros dele como? Lembrando do Feijão. Fala, ó, galera, não, se você quer não ser um bom faça goleiro, isso. não faz isso. Mas E assim, aí eu Feijão, vou te vou. falar, até dentro do que o Peter falou e o que você falou agora, Feijão, é impressionante como a gente aprende com esses perfis. O Feijão, por exemplo, você para aquele nível ali, você era bom goleiro. Para aquele nível universitário, você era bom goleiro. Né? Como eu falei aqui, você não era o melhor. Tinha o Fábio, né, que era bom É, o goleiro, tinha o Fábio. Alisson, enfim. Mas assim, Tá, os caras é bom no pra campo o cacete. Fábio era melhor que o Alisson. Mas, por Uhum. exemplo, mas você era um bom goleiro. Mas independente disso, aí a fala do Peter é perfeita, porque assim, nós não podemos esquecer a nossa essência como treinador. Nossa essência é ser professor. É nossa essência. Nós Maravilhoso. estamos ensinando todos os dias. Anotarei. Todos os dias. E aí também, complementando aquilo que o Peter falou, não faz sentido eu não ir para o campo, eu não ir para a prática. Por quê? Porque eu lido com pessoas. E assim, o que essa pessoa vai levar? Quando dou um treino, eu me preocupo muito com isso. É lógico que ela tem que ter um conhecimento tático, ela tem que ter um conhecimento ali, uma evolução técnica, evolução física, mental. Mas o que vai agregar para a vida dela? O que adianta eu falar, pô, a gente tem que ser campeão? Nosso objetivo é ser campeão. Cara, ser campeão é ótimo, é maravilhoso, é delicioso. Mas isso é muito pouco dentro do que, o que essa pessoa pode levar para a vida dela. E ela pode aprender muito mais, às vezes, sendo um perdedor no resultado, do que sendo um vencedor. Como é que ela pode lidar com aquilo, né? Por exemplo, eu Uhum. sempre falo muito das conexões. E aí vem essência e valores. Então, por exemplo, vocês dois, eu sei que vocês têm valores gigantescos e essências muito boas. Eu já sei disso. Feijão, eu conheço há muitos anos, e o Peter, o pouco que eu já conheço, a gente, né, como professor, a gente vai percebendo e adquirindo isso. Vocês têm valores fantásticos e essências ótimas, né? E aí, essa minha vida, essa minha carreira foi complementando, e as conexões elas vão se encaixando, é natural, cara. As coisas vão acontecendo da forma que você põe aqui na sua cabeça. Eu sou uma pessoa que, como posso dizer, o meu maior prazer é ver uma pessoa feliz. Meu maior prazer é eu dar algo para alguém. Cara, isso para mim não tem preço. E, e, e aí, quando você trabalha ali com feijão lá na faculdade como goleiro, cara, o que eu posso dar para esse cara? Ele não vai ser meu goleiro titular, mas o que eu posso oferecer para ele? E o meu maior prazer, meu maior prêmio
Cara, até hoje, assim, aquele meu jogador da PUC de 15 anos atrás, o jogador da FMU de 20 anos atrás, o da Casper Libra de 10 anos atrás, 15 anos atrás, o garoto que era da base lá no Santos, 15 anos atrás, fala, pô, Ademir, cara, que saudade de você, que legal, pô, como é que você tá? Cara, e você vê essas pessoas progredindo, né? Feijão, por exemplo, é um grande exemplo. Cara, eu acredito que o meu objetivo naquele momento, independente se o Feijão vai ser titular ou não, é eu deixar algo. É eu deixar algo, né? E aí nós vamos fazendo isso na vida das pessoas e mesmo no futebol profissional, que a gente sabe que tem cobrança, tem torcida, tem imprensa, tem diretoria, existe cobrança o tempo todo. Se eu não tiver convicção de ir ali e saber que eu posso perder, ser o último colocado, ser rebaixado, mas eu tenho que deixar algo para aquela naquele momento, para mim já valeu a pena. Cara, e isso é uma baita de uma lição de liderança, que a gente ia entrar nesse assunto, mas a gente já entrou. Então, só, só, só pulando um pouquinho a parte do roteiro que a gente tinha. Isso que você falou de inspirar as pessoas e tirar o máximo que elas podem dar naquele contexto, cuidar das pessoas, ser professor, isso é liderança purinha, purinha. E, pô, você é um baita de um líder, né? E eu tenho certeza que Obrigado. todo esse trajeto que você percorreu na sua vida profissional, você deixou marca em muita gente mesmo, assim. Tem muita gente que eu converso do nosso círculo de amizade que você eh, não só influenciou como amigo, mas como profissional também. Entendeu? Então eu sou um grande exemplo disso. Eu levo os seus ensinamentos, não só da época que você foi meu técnico, mas de todas as ideias que a gente trocou em relação a um monte de coisa que eu traduzi como liderança mais para frente na minha carreira e eu uso isso direto. Até às vezes que a gente foi em sambas e assim, eu tô falando sério agora. A gente a gente conviveu junto muito tempo, né? Saindo, indo em samba, que é uma coisa que a gente gosta muito, mas tinha muita conversa séria ali Sim. naquelas situações, né? E a gente trabalhava junto, né? Teve muitos projetos juntos, então teve muita lição de liderança que aconteceu nesse meio que nós dois, acho que levamos para frente e a gente faz questão de difundir isso para os nossos alunos, para as pessoas que a gente para os nossos mentorados, que a gente tem mentorados também, eu no vôlei, né? Eu e o Peter no vôlei, você no futebol. Então tem muita coisa legal aí sobre liderança, muito bom. Ah, que legal, fico feliz. Desculpa, Desculpa, Peter, rapidinho, só para desculpa fazer pular aí o um link roteiro. aí. É, não, fico muito feliz, assim, só que eu fiz muitos inimigos também, viu, Peter? Porque eu sempre fui um cara, assim, Porra nenhuma. que eu sempre fui Mas, autêntico, acho que poucos, mas, né, a gente acaba fazendo, acho que é natural, por exemplo, aquele jogador que a gente, de repente, falou uma verdade e ele talvez não teve maturidade para absorver aquilo para o bem dele, aquela pessoa que você quer ensinar, quer ajudar, mas ela também vem de uma outra forma. Então, isso é natural, né? Acho que isso acontece naturalmente, mas é importante a gente ter a convicção de que a gente quis fazer o bem, né? Mas é natural a gente ter no meio aí algumas pessoas que mas a maioria realmente eu fico bem contente e é recíproco aí que o Feijão falou. Vocês dois fizeram uma assistência para mim e me deixaram na cara do gol para a pergunta que eu queria fazer agora. Boa. Da mesma forma, e ouvindo você dizer, e esse testemunho do Feijão, de que você pode ter certeza, e ainda vai ser referência na vida de muitas pessoas que passaram pelo teu caminho. Eu imagino que no começo da tua carreira você também deva ter tido, se não tem até hoje, referências profissionais, né? Então, essa é a minha pergunta. Quando a gente está lá no começo da nossa carreira, a gente vê outros profissionais, eu quero ser um pouco igual a esse, eu não quero fazer isso como aquele outro profissional fez, e aí a gente vai moldando a nossa própria maneira de ser. Quem eram as tuas referências no começo da tua carreira que te ajudaram a chegar onde você chegou? Eu, eu tive um privilégio assim na minha adolescência, né? E é natural no Brasil a gente torcer para algum time, né? E aí naquela época era muito comum os treinos serem abertos, né? Hoje não, hoje os treinos são fechados das equipes profissionais até por questão de segurança, enfim, mas era muito comum.
E eu lembro, cara, que eu saía da escola, saía do colégio e pô, comia um negócio rapidinho ali numa lanchonete, pegava o ônibus, ia lá para a Marquês de São Vicente e eu entrava no CT do Palmeiras e eu via o treino do Luxemburgo. E aí no meio do treino eu Caramba, saía, é do lado, né, o CT do São Paulo e tinha ali o treino do Tele Santana. Cara, eu tive isso com 16 anos, eu caramba, tinha mais ou menos, ali que 15, loucura. 16. E o que eu fazia, Peter? Cara, eu era 2, 3 vezes por semana, sem minha mãe saber. Eu falava para ela que estava fazendo trabalho da escola, enfim. Mas mal sabia ela que eu Mano, estava não tava sem querer. mentindo, né? Exato. Naquele momento, para mim, era diversão. Né? Era diversão. Cara, sou apaixonado por futebol, tô vendo o treino do Luxemburgo, o treino do Tele Santana. E, cara, e mais do que isso, né? O Palmeiras tinha, pô, Roberto Carlos, César Sampaio, Evair, Nossa. Nossa, Edmundo, Zinho. Aí você ia no São Paulo, tinha Leonardo, Raí, cara, Cafu, fantástico. Então, eu ficava ali. Eu fazia isso 2, 3 vezes por semana. Mal sabia eu que eu realmente estava trabalhando, que para mim era diversão, mas sem querer. E, cara, como é automático, assim, eu não focava nesses craques. É lógico que eu tinha todos eles como ídolos, mas o meu foco maior era no treinador, cara. Era uma coisa, estava dentro de mim. Eu queria que saber o que legal, o cara. Luxemburgo falava e tal. E, e aí, as coisas parecem que vão acontecendo naturalmente, né? Aí tem uma gincana no colégio, quando eu fazia o curso de técnico de educação física, e era na Copa de 94. E aí, olha só, Feijão, acho que você não sabe dessa história, o Magu sabe bem, porque ele estava junto comigo. Uma das atividades era você convidar um jogador que vestiu a camisa da seleção brasileira. Pode Que ter sido um bacana. amistoso, enfim. E essa gincana, cara, parava o colégio por uma semana, era coisa de louco, era 2 meses ali você preparando e tal. Cara, fantástico, muito legal. Uma Uhum. galera, assim, pô, cada equipe tinha 500 pessoas. Então, era 2.000 pessoas aí no ginásio, enfim, várias atividades, tinha esporte, tinha tudo. E uma das atividades é essa. Eu falei, pô, eu já estou mais de quase 2 anos indo lá no CT, já conheço algumas pessoas. Cara, tem um monte de jogador ali que vestiu camisa da seleção brasileira. Eu fui na diretora, olha só, cara, as coisas assim. Eu fui na diretora do colégio e falei, faz 10 cartas para mim, que eu vou convidar 10 jogadores da seleção brasileira. Ela, você é maluco, você não vai conseguir, tal, não me deu. Aí eu fui lá nos dois CTs e entreguei uma carta para o Raí, para o Leonardo, para o Cafu. Aí foi no CT do Palmeiras, para o Edilson, para o Edmundo, para o Evair, para o Roberto Carlos, para o Antônio Carlos e para o César Sampaio. Esse cara foi o resto pegou a carta, jogou assim no carro, assim, falou, pô, valeu, valeu, tá. E o César Sampaio, e aí eu preciso pegar esse gancho da humildade, assim, que é uma coisa que a gente preza muito para os nossos atletas, enfim, César Sampaio, jogador vencedor, na época, Pô, ele pegou a carta e falou, o que é isso aqui? Aí eu expliquei para ele. E aí tinha um objetivo, uma das atividades era a arrecadação de alimento, tal, para doar para alguma uma entidade. Aí ele ficou maluco. Ele falou, cara, eu quero participar disso. E por que sorte legal. minha, ele morava na zona sul de São Paulo, no Jabaquara. Ele Uhum. falou, quando vai ser? Aí eu passei a data, ele olhou e falou, pô, dá para eu ir. Bom, resumindo, o César Sampaio estava no auge da carreira. Em 94, ele estava no Palmeiras, enfim. E Uau. aí teve uma equipe lá que levou um jogador que jogou em 1950, ninguém sabia quem era, outro não sei o quê. Cara, o César Sampaio entrou no colégio. Quando ele entrou, parou o colégio, aquela Cara, festa. que loucura. Bom, resumindo, Até porque eu tô. arrepia, cara, só de Que pensar. legal, velho. Ah, tá, teve no meio aí, teve um adendo, peraí que eu esqueci, deixei de falar. Ele ficou de me confirmar para mim, e na época não existia celular, era telefone fixo. Cara, eu tô em casa, eu e minha irmã, meus pais trabalhando, meus irmãos estavam fora na rua, assim, enfim. Eu tinha 16, 17 anos, e toca o telefone. Aí minha irmã atendeu e falou, ó, tal de César. Eu falei, César? Não conheço nem o César. Não era o Benatti, porque eu não conhecia o Benatti ainda. Aí ele, César. Oi, Ademir, é o César, tal. Eu falei, César? Ele é o César Sampaio. Cara, comecei a tremer, assim, telefone fixo, Que cara. loucura. Eu falei, meu, Que mentira, velho. legal. Tô falando com o César Sampaio, cara. Eu não acredito. O cara me ligou, né? Uma coisa é eu ir lá Aham. entregar o papel para ele. Outra coisa é o cara me ligar, meu.
Bom, resumindo, esse cara foi, cara, e assim, Pô, que por que eu tô demais, falando cara. isso? Parece, as Sensacional. conexões, tudo isso foi me levando a, cara, eu preciso trabalhar com isso. Cara, eu tenho, Sensacional. eu quero gerar pessoas desse perfil aí do César Sampaio, cara. Porra, Hum, que Então, demais. as conexões, as Uau! coisas vão acontecendo, cara. E aí, desculpa, respondendo a sua pergunta, desculpa ter ido aqui, mas acho que é uma história legal para Pô, contar, porque nós estamos demais. falando manda de ver, porra. altíssimo Pô, nível. Aula de sensacional. humildade, né, Peter? Aula de humildade. E o cara foi, pô, foi uma festa. Ganhamos, né? Lógico que nós fomos, depois dessa nós fomos campeão, né, cara? Pô, aí eu virei rei na escola, no colégio. Virei rei. Pô, Ademir do Amigo César do César Sampaio. Sampaio. Pô, fiquei grandão, né, cara? Enfim. Cara, minhas referências, então, assim, esse contexto foi me motivando a ser aquilo. Eu queria ser o estrategista igual o Luxemburgo, mas queria ser o ser humano Tele Santana, porque eu percebia que o Tele Santana acabava o treino e estava preocupado além do jogo. Ele dava conselhos para os jogadores, ele queria saber por que o cara tinha aquele carro, se ele comprou aquele carro top. Na época, os top era o Cadete, né? O Scott XR3. Não sei se o Peter pegou essa época. Pegou, Peter? Opa, opa. Era o Ômega, era o Vectra, enfim. E ele fala: por que você comprou esse Scott XR3 conversível aí? Né? Ah, comprei porque eu gosto, tal, não sei o que. Tá, mas você comprou sua casa? Você deu a casa para sua mãe? Eu Hum, vi o Tele Santana fazendo isso, cara. Então, assim, isso foi me motivando, né? E aí, esse ponto do César Sampaio, para mim, foi o ápice. Aí eu preciso ter essa referência também como espetáculo. atleta. Eu falei, cara, eu quero ser esses caras aqui, mas eu quero formar ser humano como César Sampaio. Então, eu acho que foi um contexto aí que naturalmente foi me levando para ser o que eu sou hoje. Cara, que espetacular. Puta, Que que história maravilha. muito boa, cara. Muito boa. Nossa, então, tinha que ter contado essa história, cara. Se não tivesse contado a história, não ia estar completo. Detalhe, Peter, eu tenho gravado o César Sampaio numa fita VHS, que com certeza está mofada aqui, mas eu ainda vou mandar limpar e vou mandar fazer esse DVD. Eu tenho gravado o César Sampaio lá, cara. Eu tenho Puxa, que gravado, eu legal. preciso arrumar isso aí. Sensacional. Estou deixando, Sensacional. mas Que legal, que legal. E agora, então, vamos falar de profissional mesmo, de ser professor, né? Então, quando a gente é atleta, a gente passa na mão de diversos professores, diversos técnicos, que muitas vezes utilizam diferentes metodologias, cada um tem as suas crenças, como enxergam o esporte, como enxergam o treinamento esportivo. E depois, quando a gente começa a trabalhar, nós mesmos vamos eh, traçando as nossas crenças, a gente sai da faculdade, e isso alguns convidados já disseram aqui pra gente, sai da faculdade com um monte de certezas. Não, porque eu estudei, eu sei como é que tem que Um monte de fazer, verdade. um monte de verdade, e aí chega lá na quadra ou no campo, e aí a galera não quer nem, ou tá nem aí porque você tem para dizer, porque você é novo na parada, e é. aí você tem que começar a repensar suas crenças, repensar os seus conceitos, e era justamente sobre esse assunto a minha pergunta. Quais são os conceitos, ou as crenças, ou as verdades que você tinha no começo da tua carreira e que hoje são diferentes? Eu não sei se no vôlei é assim, eu acredito que sim, tá? Mas o futebol ele é cíclico, né? Ele vive ciclos. Eu acredito que no vôlei seja diferente, até porque, Sim. por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Ah, o Brasil ganha o Brasil ganha a Copa de 2002 e no futebol é muito os próximos 4 anos pós-Copa, se a gente for buscar na história, são ciclos do futebol. Ou seja, Hum, aquela seleção que ela é campeã, ela vira referência por 4 anos de uma forma de jogar, do modelo de jogo, tá? O Brasil é campeão em 2002, vocês vão lembrar bem, jogando com 3 zagueiros. Eram 3-5-2, né? Ah, então eram os três ali da zaga, né? O Lúcio, o Roque Júnior e o Edmilson. Aí tinha 2 volantes, que era o Cleberson e o Gilberto Silva. Os 2 laterais, que era absurdo, né? Cafu e Roberto Carlos. E aí Cara. você tinha os 3 da frente, que era a piada, né? Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. Mas era um 3-5-2, que na época, Peter, Feijão, todo mundo deu porrada no Felipão pra Deu porrada caramba pra e falou, caramba, eu lembro disso, eu lembro. né? eu Como é lembro que pode disso. o Brasil jogar com 3 zagueiros defensivo e tal, cara? Isso não tem nada a ver com o defensivo, né, cara? Você pode jogar com 4 zagueiros, 5 zagueiros, mas você pode ter uma característica ofensiva. Por exemplo,
Eu posso jogar com 3 zagueiros se eu tenho características no meu time como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos. Como é que eu vou ser Bom, defensivo com um time desse? Você não vai tem ser. como, Tanto que se você assistir os jogos, né, e vira e mexe, repassa, você vê que realmente o Brasil é extremamente ofensivo, mesmo com 3 zagueiros e 2 volantes. Então, isso já não tem nada a ver, já tira essa, né, essa mística aí que não existe, não tem nada a ver isso. Deixa eu te cortar rapidinho, só um Claro, parênteses. Eu me lembro nessa Copa, e é muito engraçado na minha cabeça, direto eu vi o Lúcio partindo pro ataque. Eu perfeito. olhava assim, ó, falei, cara, mas o cara é zagueiro. Mas peraí, foi aí que eu comecei a entender, e aí sai nada de futebol, que não importa o teu sistema de jogo, você pode ter qualquer sistema de jogo e ter Perfeito, característica ofensiva e perfeito. característica defensiva. Eu acho que eu nunca vi numa Copa do Mundo um zagueiro ser tão. É, Ofensivo. Ofensivo. assim, o cara é impetuoso, o cara fala, eu vou pra frente mesmo, que se dane. Pronto, Perfeito. fiz meu parênteses. Não, é perfeita a colocação e vou além. Os 3 zagueiros eram assim: Roque Júnior, o Edmilson. O Edmilson, em alguns momentos do jogo, o Felipão foi além do tempo. Hum, Né? Por exemplo, alguns momentos do jogo, o Edmilson, que no São Paulo chegou a jogar de volante, sim, e no ele era Palmeiras volante de São depois, Paulo, né? né, Feijão? Eu lembro, né? Alguns momentos, dependendo do jogo, o Edmilson virava volante, ou seja, a gente tinha ganho de espaço de superioridade numérica por dentro, porque o Edmilson virava um hum, volante, você tinha ainda mais Gilberto Silva, Kleber, Ronaldinho Gaúcho ali, ou Rivaldo, mas você também tinha o ganho pelo lado, pela característica de Cafu e Roberto Carlos. Aí, exatamente o ponto onde eu queria chegar. O que importa são as características do jogador, né? O jogador pode ser zagueiro, mas tem uma característica ofensiva. E tá tudo hum. certo. E olha só, isso em 2002, né? Já se passaram 22 anos. E naquele período de 2002 a 2006, muitas equipes passam a jogar com 3 zagueiros. Muitas equipes no mundo. Tá? E aí, em 2006, a Itália é campeã, com uma característica muito defensiva de força. E de 2006 a 2010, as equipes no mundo passam a se preocupar muito com o defensivo, com a marcação forte. A falta tática ela passa a fazer parte mais do jogo, né? Numa transição, Hum, perdeu a bola para a jogada mesmo e está tudo certo. Né? No vôlei não tem essa condição, né? Mas o futebol, eu falo isso, eu uso esse exemplo, não é vôlei. O vôlei você não pode fazer essa falta. O futebol permite. Se é uma falta, é hum, lógico, você não vai machucar o adversário, ela faz parte do jogo. Se o juiz quer dar amarelo ou vermelho, aí já não é nosso controle do juiz. Mas a gente tem controle do jogo se a falta tática ela faz parte do jogo. Enfim, a Itália faz isso em 2006. 2010 vem a Espanha, que tic-taca do Barcelona, todo mundo Totalmente queria jogar diferente, né? assim. Uhum. 2014 a Alemanha dá um baile de um jogo por dentro, de posse de bola, e todo mundo passa a jogar assim. E aí, ó que legal, vem a França em 2018 e ela. Eu não sei se no vôlei vocês definem dessa forma, mas no futebol a gente define em 5 momentos o jogo. Fase ofensiva. Vou pegar a linha do jogo, tá? Como se tivesse o jogo ok. acontecendo agora. Fase ofensiva, eu estou atacando, eu perdi a bola, transição defensiva, certo? Eu perdi a bola, transição defensiva. Se eu não recuperar a bola, eu entro na fase defensiva e eu recuperei a bola, transição ofensiva. Ok? Então, Uhum, estou atacando, perdi a bola, eu preciso fazer essa transição para a defesa. Se eu não recuperei, eu estou defendendo, óbvio. E aí, quando eu recupero a bola, eu vou fazer a transição ofensiva. E as bolas paradas, que hum, ela é trabalhada, né, num contexto fora desses momentos. Porque a bola parada, realmente, como o próprio nome diz, é um momento diferente do jogo. É um momento que você consegue ter espaço para jogar, que hoje o futebol quase não permite. Né? E você vai ter ali os 9,15 m, que é aquela distância do círculo aqui, a central, que é a distância que para bater uma falta, que é uma distância que os jogadores têm que estar fora aqui da marca do pênalti, na meia-lua. Então, 9,15 m e não é por acaso, tá? Isso é, vamos falar um pouquinho aqui de futebol, acho que é legal. Ah, Por que lógico, nove lógico, metros legal e pra quinze, caramba. tá? Vou pegar o gancho. Por que 9,15 m? Olha a ciência aí. Foram feitos vários testes quando estavam montando os desenhos do campo, e 9,15 m é uma distância que pode ser o Usain Bolt, pode ser o cara mais rápido do mundo, mas você está com a bola ali em 9,15 m, ele não consegue te alcançar imediatamente
E aí tem um prazo lá, 2 segundos, 3 segundos, enfim, o teste foi dessa forma. Então, 9,15 metros é uma distância exata de que eu tenho espaço para, pelo menos, fazer esse primeiro toque. Então, aqui, por exemplo, vai ter uma saída de jogo, né? O juiz apitou, os jogadores adversários estão a 9,15 metros de distância. Ele consegue fazer um passe, hoje pode o passe para trás, que ele tem essa liberdade para fazer, assim como a falta. A barreira são 9,15 metros. Interessante. Então, você imagina, você vai bater a falta, o cara pula da barreira e intercepta. Não, 9,15 metros ele não consegue fazer isso. Então, assim, olha que interessante, porque eu estou falando isso. Aí a bola parada, eu tenho esse espaço. Então, é um momento do jogo diferente. Bom, eu dei uma viajada aqui, enfim, mas vou voltar a falar dos ciclos. Aí vem a França em 2018 e ela consegue fazer a Alemanha em 14, a Espanha em 10. Elas foram muito fortes ofensivamente. A Itália em 2010 muito forte defensivamente, o Brasil ofensivamente 2002, desculpa, a Itália em 2006 e o Brasil em 2002 muito forte ofensivamente. E aí vem a França em 2018, que é muito atual, mesmo já ter acontecido a Copa 2022, muito atual do jogo de hoje. A França faz de forma fantástica todos os momentos do jogo. A França Legal. ela era defensiva muito bem quando tinha que ser no momento do jogo. Ela é defensiva muito bem quando pegava uma seleção mais forte, como, por exemplo, quando ela pega a Argentina na oitavas de final, num jogo que ganha de 4-3, um jogaço. A França está marcando baixo, né, no bloco baixo. Mas a França, quando pega uma seleção mais fraca, vamos dizer assim, ela jogava no bloco alto, pressionando. A Que França legal. jogava com bolas curtas Espetacular, quando cara. tinha que jogar, Legal. bolas longas quando tinha que jogar, e a França faz gols decisivos de bola parada, que é muito atual no jogo de hoje, tá? Então, só para concluir, o futebol tem ciclos. Aí o Ademir, eu preciso acompanhar esses ciclos. Então, o Ademir, lá em 2002, pô, cara, para mim o futebol é isso. E a gente vai evoluindo. Aí, de repente, chega o outro ciclo, você fala, cara, não, é isso. Pô, é aquilo. Não, eu vou voltar a fazer aquilo. Então, o futebol tem ciclos. Hum, Ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. Como tem muitas seleções, muitas equipes hoje jogando com 3 zagueiros. Muitas. E para concluir, isso também, Peter, respondendo sua pergunta, isso também faz parte da metodologia de treinamento. A gente também tem que ser cíclico. É natural. Por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo. Muitas vezes, e isso eu sei que no vôlei, porque eu lembro que Feijão a gente conversava sobre isso, tinha essas discussões, do analítico e do sistêmico. Não, mas o jogo analítico ele não vai formar ninguém. Se eu ficar lá dando, né? Eu já vi vocês falando, pelo amor de Deus, não quero nem entrar, nem vou me ousar entrar na área de vocês. Mas só para pegar um exemplo. Se eu ficar fazendo passe aqui na parede, o que vai me dar para o jogo? Pô, concordo, aí vou trazer para o futebol. Se eu ficar fazendo um passe na parede, realmente é fora do contexto do jogo. E aí, de repente, você vai ver um treino lá da Juve, da Itália, aí você vê no aquecimento o cara fazendo um passe de 1-1. Aí você fala, cara, pô, não é possível, velho. Não é possível que eu quero fazer um treino sistêmico, porque tem que ter gol, tem que ter companheiro, tem que ter, né? Eu tenho que ter minha relação com a bola, relação com o companheiro, relação com o adversário, relação com o meu Ambiente. gol, relação com o gol adversário. E o cara tá fora desse contexto, não tem nada a ver com o jogo, mas aí você começa a entender o porquê daquilo. Aí vou fazer agora para a parte física. No Brasil, era muito comum nos anos 80, anos 90, os caras ficarem correndo em volta do campo. Tiro de 1.000, tiro de 500. Aí você fala, cara, o que tem a ver isso com o jogo, cara? Tem nada a ver. O cara dá tiro de 30, 40, no máximo 80, né, no jogo. E aí, por posição, o lateral vai dar um tiro de 80, de 70, né? Às vezes um atacante, enfim, um volante. O zagueiro jamais, ele vai dar tiros curtos de 20, de 30. O centroavante também tiros curtos. E aí você começa a trabalhar com os padrões. Só que aí vem o preparador físico do Simeone, o preparador físico do Conte, que, né, na época na Internazionale, e os caras dando tiro de 1.000, tiro de 500. Você fala, não é possível, cara. Não é possível. Aí você começa a entender o porquê que também na metodologias de treinamento elas são cíclicas. E tudo faz sentido. E no futebol eu tenho o hábito de falar, no vôlei não sei como que é. Acho que o Feijão viu, não lembro se o Feijão viu essa parte do meu curso, que eu faço questão de falar todos os cursos. No futebol não dá para ser fechado numa metodologia. Ela tem que ser aberta. E vou dizer por quê.
e isso não é só no Brasil. Vamos pegar, por exemplo, o Real Madrid. Real Madrid deve ter ali 10, 15 nacionalidades naquele elenco. Jogadores vindo da África, da América do Sul, da Ásia, da Europa. No Brasil, o Brasil é um continente, cara. Assim como os Estados Unidos é também. São continentes, cara. Você tem culturas de jogos, tenho certeza, e culturas de pessoas, de locais diferentes, no norte e no sul, né? No leste e oeste. No Brasil é igual. O Brasil é gigantesco também, assim como os Estados Unidos. E eu, por exemplo, vou dar um exemplo agora no time que eu vou trabalhar, no Santa Catarina. E eu já fiz esse estudo. Cara, eu tenho jogadores do norte do país, do centro-oeste, do nordeste, do sul, do sudeste. A maioria do sudeste. Beleza. Mas eu tenho de todos os contextos. Aí vou além. Vou pegar o jogador do norte. Você vai ver, o cara não teve base. O cara não... Ou se teve, cara, não foi uma base legal. Uma base que talvez o treinador só jogava a bola lá e deixava rolar, não teve ensinamento, não teve ganho cognitivo, enfim. Talvez teve de uma forma aleatória, né, mas não estimulada. E aonde eu quero chegar para concluir, Peter, desculpa ter alongado, mas acho que tá, quando fala de futebol, né, a gente se Não, empolga. manda ver, tô amarradão, Não, cara. tá Manda ver. demais, tá sensacional. E aí Estamos eu... fazendo um curso de graça aqui, Feijão. Que bom, que bom. Eu tô Aí, no ó, meu o prazer segundo aí de já. ensinar. E aí, olha só, se eu tenho jogadores no meu contexto que já passaram por treinos de alto nível, moderno, de ganho de tomada de decisão alta, cognitivo alto, mas eu também tenho jogadores que não sabem nem o que é isso, que são desnutridos, que tiveram... Cara, eu preciso ter uma metodologia aberta e trazer eles, mesmo no profissional, num processo pedagógico. E aí, a gente tem que ser inteligente e falar, cara, eu não vou, na maior parte do meu treino, na parte principal, fazer o passe de 1-1. Mas eu posso fazer o passe de 1-1, ou seja, um treino analítico, no aquecimento, cara. Eu posso melhorar o passe dele no aquecimento, porque o cara, de repente, nunca teve aquilo. Ele é bom, ele é muito bom jogador por estar jogando profissional, e isso acontece muito aqui no Brasil, muito. Você fala, cara, esse cara é bom, só que ele toma decisão ruim, ele não entende o que você fala, ele não sabe, não entende nada de tática, mas ele, de forma aleatória, a rua, e é fantástico também isso, ensinou ele a jogar futebol. E aí, para eu tornar ele melhor, eu preciso aproveitar esses 4, 5 meses que eu vou ter no Campeonato Estadual de Santa Catarina, e aí é nosso papel, né, de professor, eu tenho que deixar esse cara melhor, porque ele jogar bola, ele sabe. Porque na cabeça dele é jogador de bola, ele não é atleta de futebol. E aí também o tiro de 500 e o tiro de 1.000 vale aonde? Na pré-temporada. É lógico que eu não vou fazer isso num período competitivo. Mas na pré-temporada, de repente eu estou colocando na cabeça dele, ele vai ficar puto de fazer, dar o tiro de 500, de 1.000. Ah, pô, vocês estão loucos, não tem nada a ver, pô, tô morto. Mas sem querer, eu estou ensinando ele a ser atleta. Aí eu vou chegar para ele e falar, cara, esse tiro de 500 aqui vai te deixar mais resistente. Eu não sou preparador físico, eu só estou, né, dando um exemplo. É um treino analítico físico, né? Um treino que tem nada a ver fora do contexto de jogo. Mas eu estou deixando ele mais resistente, mais forte mentalmente, porque quando ele acaba ali os 4 tiros de 500, ele fala, caraca, porra, por mais... ele reclama, o jogador de futebol reclama, mas ele vai dormir e fala, caraca, ó, desculpa o termo, ele fala, pô, eu sou foda. Eu sou... Fiz. Eles falam muito isso. Então, assim, cara, tudo cabe. Eu acho que o mais importante é você saber a cultura que você tá. Como eu falei, tem as culturas. Se eu for jogar na Ásia é um jogo, na Europa é outro, na América do Sul é outro, na América do Norte é outro. Porém, dentro desse contexto tem as culturas. Aí tem a cultura da região, futebol no Nordeste. Cara, um jogo técnico, um jogo de alegria. O nordestino ele quer chapéu, quer caneta, ele quer isso. Ele quer o drible. O carioca também. No Minas Gerais, olha que fantástico, tudo perto, hein? São Paulo, Minas, os torcedores querem um time organizado, um time que jogue bonito, mas também que marque bem, que compete. Sul, principalmente Rio Grande do Sul, cara, compete. Se você vai jogar bonito, feio, compete, duelo, 1 contra 1, e ganha o Faz jogo. sentido? Faz É. sentido? E Da olha hora, só, são cara. culturas diferentes. E aí você Fantástico. vai naquela cidade e cada clube tem uma cultura diferente. Aqui em São Paulo, se você jogar, se for treinador do Corinthians e jogar marcando lá atrás
e ganhar de 1-0 no gol de contra-ataque, bola parada, cara, tá tudo certo, desde que você compete também. Olha só. E aí você vai no São Paulo, cara, se você não tiver um jogo ofensivo, técnico, bonito, o torcedor vai reclamar, mesmo se ganhar. O Palmeiras é a junção dos dois. É a junção dos dois, um jogo técnico mais competitivo. Aí tem a cultura do clube, cara, que é a Cara, que primeira coisa que a gente tem loucura. que saber quando a gente é contratado. Legal. Porque a gente, o meu Que modelo de jogo legal. é esse, minha forma é, não, eu tenho que saber onde eu estou trabalhando. Então, é Cara, isso. Espero ter respondido sua pergunta, Peter. Assim, não, respondeu Foi metodologia, além, depende foi do além. contexto. demais. Não, você foi muito além, cara. E a gente sempre fala aqui, não sei se você já ouviu a gente falar, e eu costumo dizer sempre isso, o Feijão fala, né? As pessoas primeiro. Então, nossas mentorias, tudo começa pela liderança. Então, e aqui no clube onde a gente trabalha, a gente tem esse lema, né? Que as pessoas vêm antes de tudo. É você tomar conta das pessoas e, e justamente isso que você falou agora, das diferentes metodologias, as diferentes não metodologia, mas as diferentes escolas de futebol, vamos dizer assim, Isso. dentro do país, ou de clube para clube. E tudo isso, acho que, em resumo, a gente utiliza diferentes metodologias porque a gente trabalha com pessoas, e as pessoas são diferentes. Cada um tem a tua, e eu falo muito isso, né? Cada um tem a tua história, cada um tem as suas bagagens, e eu preciso encontrar, e aí o Feijão fala isso também, eu preciso meet in the middle, né? Eu preciso encontrar no meio. Eu quero trazer Perfeito. você para para essa característica do clube, para esse jeito de jogar, mas onde que você está agora? Como é que eu vou te encontrar lá onde você está e junto a gente vem para onde a gente precisa chegar? E aí cada pessoa vai responder de uma maneira. A gente estava conversando antes da gente começar a gravar, que a gente está querendo implementar uma certa mudança metodológica aqui no clube para trazer os métodos de treino mais próximos, né, da realidade do jogo, mais contextualizados. Mas as primeiras pessoas que eu preciso convencer são os nossos treinadores. É que se os treinadores não comprarem a metodologia, não adianta eu querer que as crianças façam, Perfeito. né? Mas isso precisa acontecer aos poucos. Qual que é a história desses treinadores? Como é que eles enxergam o jogo? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou encontrá-los onde eles estão agora, para que juntos a gente consiga caminhar para onde a gente quer chegar? E isso que você falou, cara, é fantástico, porque isso no mundo do futebol é uma coisa que é muito mais clara, talvez, do que no mundo do vôlei. Que aliás, também acontece, só para fazer um parênteses com o que você falou, no vôlei ou você tem a bola ou você não tem a bola, né? Ou você está recebendo o saque, e aí você tem você vai pro ataque, ou você tem o saque, você vai sacar e vai defender, né? Basicamente isso. Tem alguns estudos, os caras falam 5 partes do jogo, 6 partes do jogo. Acho que a gente tem 7 partes do jogo, a gente simplificar. Não tem bola parada no vôlei, né? Só na hora do saque. Mas se você entender essas duas partes e as transições, né? De quando eu tenho a bola para quando eu não tenho a bola, de quando eu não tenho a bola para quando eu tenho a bola, né? Legal. E durante muito tempo, muito tempo, e ainda a gente tem. Feijão, corrija aí se eu estiver errado, hein? A parte mais decisiva do jogo, durante muito tempo, e muitos treinadores, muitas metodologias de treino foram feitas, isso é quando eu não tenho a bola e vou receber o saque. Esse primeiro ataque após a recepção de saque, né? E muita gente ainda hoje investe muito do seu treino em receber o saque, levantar e fazer o primeiro ataque. É muito decisivo. Mas a gente já tem mais recentemente estudos mais recentes aí da última década mostrando que um equilíbrio das ações ofensivas e defensivas talvez ainda seja mais importante do que a virada de bola que a gente fala, né? Esse primeiro ataque. Ainda é muito importante você virar a bola, que aí você recupera o saque. Mas aí o adversário também vai querer virar a bola para recuperar o saque, né? Então, mais importante ainda do que essa parte de receber o saque e virar a bola é o equilíbrio entre as ações ofensivas e defensivas. E aí, quando você falou da França, né? Nos 5 momentos do jogo, jogar equilibrado, né, ter uma boa qualidade ofensiva, defensiva, nas transições e nas bolas paradas, cara, me lembrou muito isso, né? As equipes que jogam de forma mais. Precisa ser bom em tudo, né? Mas de forma mais equilibrada, tanto no ataque quanto na defesa, são as equipes que têm mais se destacado no cenário atual. A França, Perfeito. bicampeão olímpico. A França.
A França França. bicampeã No vôlei olímpica no também, olha vôlei aí. No vôlei masculino. também. No É. vôlei também. A É. Itália, a Verdade. Itália, hoje em dia, no voleibol feminino, é um grande exemplo disso. Os Estados Unidos, que é um grande expoente do voleibol masculino e feminino, joga de uma forma super equilibrada. Equilibrado. Então, É. o Brasil da década de 2000 jogava muito ofensivamente. E era Verdade. bom o suficiente defensivamente, mas era um jogo ofensivo absurdamente inovador. Por isso que ganhou tudo por muitos anos. Mas o que me Pois é. destacou aqui só deixa eu fazer um parênteses aqui, Peter, rapidinho. O que me destacou aqui, eu até anotei bastante coisa aqui, é o que o Ademir falou em relação a não podemos ser fechados em uma metodologia. Eu até anotei essa frase. E a importância de ter tantas ferramentas dentro da nossa caixa de ferramenta, em termos de saber ter conhecimento metodológico em várias linhas, para poder saber aplicar no contexto certo com as pessoas que você tem dentro do seu time. Então ele falou todo esse contexto cultural, dessa pluralidade cultural dos atletas que vêm para o time dele e também da pluralidade cultural de cada âmbito do futebol no mundo, no Brasil, cada Muito região do legal, cara. Brasil, cada cidade, cada time. Olha que riqueza de detalhes que ele passou aqui para traduzir em conhecimento. Quanto mais conhecimento você Putz, tiver, sensacional. melhor você vai poder trabalhar com seus atletas. Ademir, E muito bom. E espetáculo. de uma temporada para outra também, né? Você fica na É, mesma equipe, mas aí o teu roster, né? A sua equipe, os seus atletas, algum vai embora, outro vem e tal, e às vezes até de uma temporada para outra, para manter aquela certa característica, né, da onde você tá, você vai precisar mudar a metodologia que você fez em relação à equipe da temporada anterior. Então, essa questão temporal também. No vôlei, pelo menos, tem, né? Eu trabalho com sim. sub-17 esse ano. O sub-17 do ano que vem vai ser outra equipe. Então, apesar de eu tentar manter essas características, né, do clube, de como a gente joga, são outras pessoas. E aí, quando as pessoas mudam, e às vezes até que seja a mesma pessoa, né? Mas essa pessoa na temporada seguinte não vai ser a mesma dessa temporada, porque vai ter outras vivências. É a famosa É, história do homem nunca no nada, um Rio. homem nunca nada no mesmo rio. É, Que ou o rio mudou ou o homem mudou. ou os Cara, dois. muito, muito, muito bacana. Eu Muito bom, tenho cara. Que a espetáculo. minha última pergunta dessa parte que eu queria fazer para você, Ademir, e aí é uma curiosidade que eu tenho, né? O momento nerdola do Peter. Como que você estuda? Quais são os seus principais métodos de estudo? Onde que você vai buscar o teu conhecimento? Fiquei curioso agora para saber. Conta pra gente. Não, legal. Só complementando, assim, é impressionante dos encontros, aí eu volto a falar, cara, das conexões. Ah, só voltando ainda para a questão anterior, só um Manda ver, parênteses. manda ver, manda ver. Quando você chega num contexto de futebol profissional, mas passando, assim, pelo amor de Deus, isso não é uma receita, isso é uma regra, esse é o caminho. Isso serviu para o Ademir, tá? Uhum. Quando eu trabalhei lá com um garoto de 5 anos, 6 anos, no sub-11, no sub-13, você vendo garotos assim, cara, vou dar um exemplo, no Santos, na época eu trabalhei no sub-12, sub-13, esses meninos aí, Rodrigo, Yuri Alberto, estava tudo lá. Você vê garotos morando longe da sua família, dormindo ali com 6, 7 crianças que ela nunca viu na vida, né? Cara, imagina você com 12 anos, você sair da sua casa, o pai lá no Nordeste, torcendo para que você vire profissional no Santos, porque é isso que vai fazer mudar a vida dele, mas ele está lá longe. Eu tenho casos de garoto que eu fui encontrar agora no Cascavel, já com 22, 23 anos, que foi meu jogador no Santos lá atrás. Ele falou para mim, Ademir, quando eu fui para o Santos com 11 anos, eu só consegui ir para casa, ele é do Ceará, 2 vezes. Ou seja, ele só viu o pai 2 vezes Tá em 10 louco. anos, cara. Absurdo. Nossa. Loucura. Então, assim, e isso é muito comum no futebol. Não sei se é assim nas outras modalidades, mas no futebol é. Ah, e aí, o que eu quero dizer com isso? Quando você passa por essas realidades, você vê esse contexto, quando você está com um jogador profissional, você sabe que o cara provavelmente passou por aquilo ali. Hum. E aí você já tem que ter o olhar aí pelo ser humano em primeiro lugar, que é uma coisa que eu bato na tecla sempre. Para mim, o ser humano vai vir sempre.
É lógico que eu vou cobrar dele como atleta, eu vou querer que ele seja um atleta melhor, enfim, mas ser humano. Entender a história de vida dele, enfim, tudo isso faz. E isso vai de encontro à metodologia de treinamento, cara. Porque, pô, às vezes é um cara que ele, pô, ele tem medo por alguma coisa, ele tem desconfiança, ele não é corajoso, ele é. Cara, as emoções por conta da história de vida dele deixou ele um jogador profissional com essas características e eu preciso estar muito atento nisso na hora que eu for aplicar um treino. Aí foi o que o Peter falou, né? A gente tem que estar no meio, cara. A gente tem que estar no meio para ser mais assertivo. E assim, e aí tem um porém, tem um além, tem algo a mais aí que no Brasil, né? Vocês vão responder de imediato. No Brasil, quando se perde 2 jogos, o treinador, que geralmente acontece? Demissão. Tchau. Já Tchau, Tchau. entra, já tchau. entra, E aí eu já, também preciso me enquadrar nesse contexto, cara. Que eu sei exato, que, olha, igual agora no Santa Catarina, vou pegar um exemplo. Pô, eu vou ter os caras na minha mão dezembro inteiro, metade de janeiro, vai começar a competição. Se em fevereiro chegar, o time tiver em último, muito provavelmente pode acontecer isso, tá? Deixa eu bater na madeira aqui. Muito bateremos. provavelmente vai acontecer isso. Porque é cultura. É cultura. E eu preciso entender que, peraí, se isso pode acontecer, cara, o que eu vou entregar para esses caras nesses 2 meses se eu vou embora? Então, né? Agora, se eu entregar ao mesmo tempo, em contrapartida, se eu entregar o meu melhor, se eu tornar ele um atleta melhor, mesmo em diferente contexto, o cara que não teve base, o cara que teve base boa, eu deixá-los melhor, eu vou estar mais perto do quê? Da vitória. Eu vou ter mais perto dos resultados positivos. Né? Então, isso é fantástico. E também, só para concluir aquela questão, eu também fui me adaptando a isso. Igual vocês falaram, né, do exemplo do Brasil da década de 2000. Muito ofensivo, muito ofensivo. Eu era, como um treinador extremamente ofensivo, não estava nem. Eu era meio que Fernando Diniz, assim, cara, não, eu quero ir para cima e se perder a bola, não quero saber. Recupera rápido e vamos atacar. E aí eu também fui, né, melhorando, vamos dizer assim, como treinador e me adaptando a se tornar exatamente isso, Peter, um treinador mais equilibrado, porque isso começou a fazer sentido não só para ter que vencer jogo, se a gente não vencer, a gente é a realidade, né? Se a gente não vencer, não ter título, a gente vai ter dificuldades na carreira, né? Eu falo para ter sucesso, né? Não só para se manter, mas para ter sucesso, tanto financeiros como, né, de projeção. Eu preciso vencer, mas ao mesmo tempo eu tenho que achar esse meio termo para também deixar esses jogadores melhores. E eu deixando eles melhores, eu estou mais perto da vitória, tá? E aí agora vindo para a sua outra questão, Peter, onde eu busco conhecimento? Em tudo que você imaginar, tudo que for possível. Eu adoro estar com pessoas, eu aprendo melhor com pessoas, ou seja, eu aprendo melhor fazendo cursos. Eu aprendi bastante coisa aqui, vocês falando, por exemplo, já. Eu assimilo mais fácil. Isso é muito meu, eu sou muito sinestésico, né? Eu sou muito visual, né? Enfim. Então, assim, em cursos é o que eu mais gosto, é onde eu aprendo mais. Mas eu adoro ler livros, né? Adoro ver hoje, né? Os vídeos estão aí, mas o que mais me ensina diretamente no futebol, o que mais me ensina, a grosso modo, é ver jogos, de preferência em loco, preferência lá no estádio. É uma gama de conhecimento gigantesco. É diferente, por exemplo, se eu ver um jogo sei lá, que seja Palmeiras e São Paulo na TV, eu ver no estádio é outra coisa. Eu vou ver as ações do treinador, né? Porque a gente, como treinador, a gente fica muito atento a isso, as atitudes dele, comportamento, né? Postura, a gente fica muito atento a isso. A gente percebe mais fácil por que ele está fazendo aquela substituição e você consegue ver ações que você não vê na TV, táticas, tanto coletiva como ações individuais, você consegue ver ali. Eu, por exemplo, eu tive o prazer, esse ano, de ver um jogo de voleibol, acho que eu falei para o Feijão, desculpa os cachorros, tem 4 cães aqui, não sei se vocês estão ouvindo, dá para Não, ouvir? não, Ótimo. não dá para Não ver. dá. Mas eu fui ver um jogo de vôlei, porra, lá, São José, Feijão, eu sou muito ruim nisso, cara, do vôlei, me perdoe, eu não vou lembrar as equipes. Cara, mas eu ali eu fiz questão, pô, ginásio fantástico, São José dos Campos, que tem ali, né, agora. Sim, sim, Cara, eu fiz questão, falei, cara, vou ficar bem aqui no meio da rede, quase o mais próximo da linha da quadra, e vou ficar observando tudo, treinadores. Aí eu vi quanta gente trabalha, né, cara? Pô, estatística atrás da quadra. Eu falei, cara, que legal isso. E Uhum. aí o treinador com uma. Tá usando o iPad na mão? É um O iPad? iPad. É no Pô, iPad. aí Programa. quem que era o treinador, cara? Conhecido. Foi auxiliar do. Era o Pô, Rubinho, não? O Rubinho.
talvez. Rubinho, cara. O Rubinho, toda hora olhava, aí concluía o ponto, ele olhava para o iPad e falei, vou fazer isso no campo, cara. Tem Eu um vou levar o delay. iPad na minha mão, cara. Tem um delay da jogada. Delay da jogada, foi o que eu imaginei. Foi o que eu Um delay da imaginei. E jogada. aí, só que eu também muito atento nos movimentos dos jogadores, falei, cara, isso aqui dá para levar para o futebol. Uma coisa que eu adoro, eu já mostrei para jogador, hein, cara, futebol profissional, eu já mostrei alguns movimentos do vôlei, que eu já falei pro Feijão isso, cara, o que me encanta é quando o adversário vai atacar, ele vai cortar, olha eu entrando no vôlei, não sei nem o que é isso. Cara, aí tem lá a rede, né, o bloqueio. Aqueles caras que estão na cobertura por trás, cara, aquilo é futebol puro no momento defensivo, aquele balanço de defesa, aquelas coberturas, e o vôlei é fantástico. O gatilho de quando isso eu percebi vendo na quadra. Uhum. Quando o gatilho, quando subiu, não sei se o time é esse, mas eu me baseei dessa forma, porque no futebol tem os gatilhos, né? No futebol, por exemplo, o adversário fez o gatilho de chute ou de lançamento. Imagina, vou pegar, eu estou aproveitando esse quadro aqui que está aqui por Manda ver, acaso. manda ver, manda ver. Imagina o lateral esquerdo aqui com a bola, ele vai fazer uma virada lá para aquele lateral direito. Por exemplo, quando ele faz essa alavanca com a perna, alavanca para bater na bola, ele joga para trás, é gatilho para o meu time já, porque ele já está dizendo no movimento corporal onde ele vai colocar essa bola. Ele já posicionou o corpo para colocar essa bola lá. Já é gatilho, meu time já está balançando para lá. E no vôlei, naturalmente eu percebi isso. Na hora que ele subia para atacar, cara, você vê a defesa, o balanço, o simultâneo. Aí eu pedi para o meu analista, na época eu estava no Grêmio Prudente, eu falei, cara, faz aquele vídeo que você marca, né, os jogadores como se tivesse como se fosse uma teia de aranha, né, um puxando o outro. Não sei se vocês usam essas ferramentas no vôlei, Sim, sim. puxando o outro assim. Cara, fantástico, fantástico. Então, aonde eu mais aprendo respondendo, Peter, em todos os contextos possíveis, gosto principalmente da presença, né, nos cursos, mas principalmente nos jogos. Adoro ver jogo, eu já vi. Outro dia eu fiz, a me arrisquei a fazer essas contas, eu já vi mais de 2.000 jogos, mais de 2.000 jogos em loco, em estádio. Caramba, que loucura. Caraca, legal. espetacular. Diferentes contextos, tá? Jogo assim de sub-11, sub-13, de profissional, vi um. Porra, que sensacional, velho. Imagino que você deve ter visto ter tido muitos insights legais e lembrar de não fazer assim. Com certeza. Quando ele E também tinha que você falou goleiro no lá da começo. FMU. Também, cara. Mas, cara, não é verdade? A gente aprende, cara, nesses contextos. Sempre você vê uma coisa nova. Por exemplo, universitário, não sei se vocês sabem, o técnico do Red Bull Bragantino hoje, que é a primeira divisão aqui do Brasil, que estava no Cruzeiro, é o Fernando Seabra. O Fernando Seabra, ele era técnico da USP, Educação Física. Caramba. Nos enfrentava, né? Hoje, o gerente executivo, o cara que manda, o CEO do Red Bull Bragantino no Brasil é o Diego Serra, que era treinador do Universitário. E tem vários aí, tem vários. Aí. O Ricardo Catalá, que hoje é técnico do São Bernardo aqui na Série C. O Márcio Zanardi, que foi técnico agora do São Bernardo, estava no Goiás e agora está no Botafogo de Ribeirão Preto. Todos os caras vieram do Universitário. Cara, que legal. O que eu estou querendo dizer com isso? Cara, naqueles contextos ali, a gente, né, Feijão, você lembra que você estava no Mackenzie ali, você tinha treinadores de nível bom também, o cara que trabalhava no Pinheiro, trabalhava no Paulistano e tal, e você quer competir com o cara, e aí você vê o jogo do cara, e você sempre aprende uma coisa nova. Sempre. E, cara, e nesse contexto a gente aprendeu muito também. Pô, direto. No vôlei também tem um monte. Paulinho, nosso parceiro lá Paulinho, da cara. FMU, tá no Peru hoje em dia. Desculpa te cortar, tá? Eu ouvi o podcast do Paulinho, fantástico. Paulinho é Pô, estudou com a gente, né, Feijão? Que honra, né, cara? exatamente. Puta de um amigão nosso e um técnico de altíssimo nível. O Duda, que é técnico do Pinheiros hoje, era a gente competia ali nas atléticas legal, do Mackenzie. O próprio Denis foi técnico O Luizão, você falou? O Luiz também, o Luiz. De auxiliar do Paulinho, né? Ele é auxiliar do Paulinho. Pô, o Luiz em breve vai estar aqui também. O Luiz o Luizão é fantástico. O Luizão eu queria que fosse meu zagueiro, cara, que ele sair do chão era brincadeira, né, Peter? Ele era animal. Ou centroavante. Ele jogava bem, cara. Joga a bola nele que ele vai chegar, cara. Põe a Porra. bola no alto lá que ele vai chegar. Impressionante.
Ele nunca jogou futebol lá na FMU, mas ele é bom de bola, viu, velho? Tipo, canhoto, Acho que ele jogava de chegou a jogar um lateral pouco, esquerdo. Feijão. Ele queria jogar de lateral direito. Eu falei, não, cara, você ou é zagueiro ou você é centroavante, porque você sai muito do chão, cara. Você vai fazer gol, você é forte, você sai. Lateral não, você vai só correr ali que nem louco, cara. Tentei instruir. Ó, talvez arrumei um inimigo aí, Peter. Tentei instruir, não quis ouvir. O cara, ele jogava melhor vôlei, eu acho. Assim como eu jogava melhor vôlei. Então é melhor a gente ficar na É, quadra. Mas, cara, melhor, né? Ademas, a gente poderia ficar aqui mais quantas horas, Peter? Vamos ver, Mais umas 478 hoje. 478 horas falando de metodologias, de ideias que a gente pode aplicar de um lado para o outro. Cara, fantástico. Esse bate-papo está sendo fantástico. Mas agora, como você acompanha o nosso podcast, você sabe que a gente tem aquela parte das 11 perguntas já tradicionais que a gente faz para todos os nossos convidados. Então, a gente está entrando no nosso quadro Ataque e Defesa, que hoje a gente pode chamar como? Qual é um termo do futebol que a gente pode relacionar com um bate-bola, assim? Ah, 1-2. Dois. Então, A gente hoje, fala muito, vamos fazer 1-2. excepcionalmente hoje, a gente vai fazer o nosso quadro Ataque e Defesa barra 1-2. Então bora lá, tá preparado, Ademas? Bora. Então vamos lá, a primeira pergunta é a seguinte. Nos conte um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Só uma. Só não peguei o comecinho. É uma pessoa de qualquer contexto Ah, não. ou. Desculpa, eu vou repetir a pergunta que deve ter cortado aqui o Zoom. Nos conte um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Ah, perfeito. Nascimento das minhas filhas, mais em especial o primeiro. Boa. Porque o Feijão me conheceu. Pode ser assim, vou falar rapidinho, prometo, tá? Manda, Claro, manda ver, fica fica à tranquilo. vontade. Feijão me conheceu, Peter. Cara, eu na faculdade, pô, sempre estudei bastante, sempre gostei de estudar. Sempre, sempre. Tanto que eu fui pegar uma DP, Feijão, só bem no último ano, cara, da norminha, né? Enfim. Mas eu nunca peguei a DP, enfim, tal, eu gostava de estudar. Mas, cara, a gente bagunçava demais, cara. Porque na faculdade a gente bagunçava demais. Enfim. E, e quando nasce minha filha, e assim, né, Feijão, a gente gostava, né, de fazer algumas coisas, pô, do samba, a gente gostava de nos divertir, a gente se divertiu, cara. A gente curtiu nossas fases ali, e que é comum da vida, e a gente tem que fazer. Mas a gente nunca deixou, né, Feijão, a gente nunca misturou as coisas. Pô, Verdade. Isso beleza, é verdade. vamos trabalhar? Cara, legal, então vamos cuidar aqui. Então, a gente sabia o momento de trabalhar, mas o momento também de curtir, e a gente nunca misturou, a gente sempre foi muito profissional nesse contexto. Mas a gente adorava se divertir, bagunçar, brincar, que é gostoso, né? Ah, mas quando nasce minha filha, me torna uma pessoa melhor e uma pessoa assim que às vezes, sem querer, a gente acaba machucando as pessoas com as nossas brincadeiras, enfim, eu passei, eu me tornei com certeza um ser humano melhor. Então, quando o nascimento da minha filha, da Rafaela, que já tem 19 anos agora, Pedro, 19 anos, velho. A cara, vai Rafa fazer tá 20 em março, uma mulherona já, ali eu me caramba, tornei com certeza uma pessoa melhor. que legal. E o Ademas que é pai hoje, muito por minha causa. Exatamente. Não, vale, Deixa pra vale, lá, deixa vale. pra... Não, podemos falar, o Feijão, podemos falar, inclusive estou na casa da Thaísa, que eu vou casar essa semana, você está Ah, fazendo. é, Ademas. Vocês são privilegiados, porque essa semana vai ser, cara, uma loucura. E eu organizei isso com a Thaísa. Thaísa, a última semana, a semana do casamento, eu caso sábado, Peter. Uau, A gente tá parabéns, cara. gravando na segunda, Obrigado. o cara casa sábado. Então, quando sair esse episódio, você já vai ser um homem casado. Exato, exato, cara. E aí, então, 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 parabéns pelo teu exato, casamento que já aconteceu. exato, exato, que legal. Perfeito. Então, pessoal, já casei. E pela primeira vez assim, né? Porque meu primeiro casamento ele não teve, né? Não foi no civil, não teve na igreja, e tal. A gente juntou e quem participou disso totalmente foi o Feijão, né? Eu conheci a Débora, que é a mãe das Uau! minhas filhas, quando eu estava com o Feijão lá em Caraguá, né? Grande Caraguá, né? Grande Feijão? Caraguá, A gente Praia tem da bastante Cocan. história ali. E a Thaís sabe tudo isso, tranquilo, e tá tudo certo. Mas é verdade. As minhas duas filhas, o Feijão é um culpado direto, culpado não, um cara
Eu sou grato, eu sou grato, eu sou É, grato e tá foi tudo certo. totalmente sem querer, óbvio, mas eu fico muito feliz de ter Bem participado lembrado. Não, desse capítulo da sua cara, vida. você me deu esse presente, cara, e tá aí, ó. É uma coisa que a Que gente. legal. Nada é Olha por que acaso. As chique. conexões aí, Cara, Peter. É, viu muito só? maluco. Cara, Poxa. maluquice, maluquice. Bora, Vamos bora lá, seguir. próxima pergunta, então. Você tem livros preferidos de cabeceira? Ou conta pra gente o que você tá lendo agora? Tem alguma coisa para indicar pra gente de leitura? Perfeito. Os livros que eu estou lendo agora até deixo aqui, que eu bato o olho e leio, né? Sempre eu folhei ali 10, 15 páginas, ter esse desafio meu diário de pelo menos me dedicar meia hora para isso. Hum, Pelo menos de segunda a sexta, porque sábado e domingo geralmente eu foco em outras situações. Gosto de ver jogo, né, por exemplo, enfim. Ah, mas tem um livro de cabeceira, cara, que ele, para mim, é o livro que marcou, me mudou muito assim, que chama A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. A Lei do Triunfo, é um livro de 800 páginas, a primeira edição. Esse livro foi escrito no início do século passado, ou seja, é um livro centenário. E vocês sabem a história do Napoleão Hill, né? Fantástica. Uhum. Ele vai pesquisar grandes empresários, presidente dos Estados Unidos, enfim, da época, e ele consegue comprovar, principalmente no primeiro capítulo desse livro, e esse livro gerou outros grandes livros do Napoleão Hill, né? Mas esse é a base, A Lei do Triunfo, é um livro de 800 páginas. uhum. O primeiro capítulo é fantástico, porque ele fala da importância da bioquímica, da bioenergética, ele consegue comprovar cientificamente a energia, o quanto que a gente, o que que a gente transmite para o próximo através do nosso pensamento. E ele consegue comprovar Caramba, que isso legal. de uma forma fantástica. Ou seja, se você é um líder positivo, pode ter certeza que você está muito mais perto da vitória, muito mais perto do êxito, enfim. Esse livro, para mim, é o livro mais Espetacular. top. E mesmo tendo 800 páginas, eu acredito que eu já reli ele pelo menos umas 5 vezes, assim, que você vai abrindo, volta. É praticamente um livro de pesquisa. Os dois, esse livro aqui eu indico muito, Equipes Brilhantes, Brilhante, muito bom. é fantástico esse livro, tá? Daniel Coyle, Equipes Brilhantes, ele dá exemplos de equipes sucedidas, fora, inclusive, tem no contexto esportivo e fora do contexto esportivo. É um livro que eu aconselho. E esse livro que eu estou lendo agora, ele é totalmente voltado à história tática do futebol, mas é fantástico, serve para qualquer área, que é a Pirâmide Invertida, tá? Do Jonathan Wilson. Então, como eles estão aqui na minha mão, eu já estou aproveitando, estava perto, né? Já respondendo a pergunta, já estou mostrando aí. Então, são 3 Legal. livros aí. Não sei se podia dar 3, mas eu estou dando Porra, 3. Não, quantos você dá quantos quiser. você quiser, a gente gosta pra caramba. A gente é um grande incentivador de leitura aqui. De Legal, Eu e o leitura. Peter, a Tem gente que que ler. lê legal. Se pra não caramba. ler, tá ficando para trás. Fica para trás. Inclusive Exato. inclusive esse cara aqui do meu lado é autor de um livro, né? Então, Eu sei disso. cara, E eu vou querer uma edição. Depois me passa o link aí que eu vou comprar. Manda, manda, pode deixar. Com certeza. Não, eu vou comprar. Faço questão. Você escreve, eu vou comprar. boa. Ademais, a terceira pergunta é a seguinte: você tem mentores? Se você tiver, quem são os seus mentores? Uma vez a gente bateu um papo, acho que foi uma live, né, Feijão? Você fez essa pergunta. Uhum, Cara, e você falou algo, não sei se, eu não lembro se eu que estava te entrevistando ou vice-versa, ou se tinha alguém entrevistando nós dois. uhum, E isso foi na época da pandemia, ou seja, faz 4 anos, mas me marcou. E você falou algo que fez eu refletir, cara. E você falou que os seus mentores eram os seus amigos ali. Aí eu lembro que você citou uhum. as pessoas do seu contexto, o Luizão, inclusive, enfim. Sim, sim. E faz sentido, cara. Então, assim, eu não tenho um mentor específico. O Magu, você sabe que é um cara que Sim. eu idolatro, assim, não só como ser humano, né, mas como Não, não profissional, só porque é um você, cara, eu também, eu também. eu Cara, sei, e eu sei fantástico. disso, é um cara que tudo eu pergunto para ele. Então, ele é um grande mentor, porque é um cara que veio do voleibol, vai para o futebol, e a gente sabe que existe esses preconceitos, existe, Sim. infelizmente, e vai sempre existir. Ah, esse cara veio do vôlei, que ele quer aqui no futebol, tal, enfim. As pessoas, talvez, né, pensamento um pouquinho mais baixo, vamos dizer assim, vão julgar, enfim. Mas aí vem o Abel Ferreira, que talvez que é o treinador mais vencedor aí da história do Palmeiras, né? O Abel vem e idolatra o Magu. Então o Abel não quis olhar se o Magu foi do vôlei, se não Uhum, foi. O Magu, ele olhou para o profissional, para a pessoa, para a capacidade. Então o Abel, hoje o Magu, né? O Abel foi o treinador espetacular. que deu essa colocou o Magu onde ele tem que estar, para ser o primeiro preparador físico do Hum, Palmeiras. Né? Enfim.
Ah, Tom Magus é um ídolo assim para mim, porque é um cara que conseguiu vencer e sobreviver nesse ambiente do futebol. Ele tem mais de 20 anos no Palmeiras, tomando porrada para todo lado, enfim, Uhum. suportando coisas. Então é um grande mentor. Mas, naturalmente, eu tenho esses mentores, como você mesmo, Feijão, cara. Você é um cara que sempre me ensina só de eu ver, né? O Peter aqui já está me ensinando, aí entra outros amigos, temos vários, né? Mas eu acho que os mentores aí são as pessoas que deixou algo para nós até como ser humano, né? Até como ser humano. Então são vários aí, não vou citar um só, mas são os amigos. E você falou aquilo, você fez eu refletir. E eu falei, cara, é Pô, verdade. São as pessoas que mais legal. nos ensinam. Porque quer o nosso bem, né? Sem Porque quer dúvida. o nosso bem. Certeza. Né? Certeza. Muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos lá, próxima pergunta. Ademir, se você pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte, uma coisa só, o que seria? Cara, aí eu vou entrar na política, né? Eu acredito, se eu não me engano, acho que eu vi vocês falando alguma coisa sobre isso, algum podcast, enfim. Mas eu concordei 100%. Eu queria ter muita força política para mudar muita coisa, principalmente no nosso país. No mundo, lógico, mas, né, mas vamos vir para a nossa realidade. Eu acho um absurdo a miscigenação que a gente tem, a capacidade que a gente tem, e a gente só valorizar o medalhista de ouro e olhe lá, e olhe lá. Né? Sendo Uhum. que eu teria uma ferramenta fantástica. Bom, vocês vivem num contexto maravilhoso de educação através do esporte. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa, era introduzir essa mentalidade aqui no Brasil de ter o esporte como essência para a educação. Né? E se ele vai ser medalhista olímpico ou não, isso aí é só um complemento. Mas que eu posso ensinar muito através do esporte, aí eu acredito que seria papel de político. Né? Só o político tem Sim. esse poder Uhum. hoje, embora nós temos a nossa capacidade no nosso contexto. Hum, Aí entra a nossa responsabilidade, a nossa missão. O contexto que a gente tem, não adianta eu reclamar do político se eu não faço no meu. Não Boa. adianta nada. Não adianta eu falar, pô, o político não investe no esporte, tal, 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 mas eu também no dia a dia estou dando um treino qualquer, estou nem aí para o jogador, para a vida dele, vou lá, vou jogar bola lá e vou sair andando. Não. Né? Aí, agora, se tivesse que mudar alguma coisa, eu queria mudar numa questão macro, a nossa educação do país, ela é, vou ser bem correto, a nossa educação ela é muito Uhum. ruim, ruim. Outro dia eu estava vendo o livro da minha filha, lendo o livro da minha filha aqui. São os mesmos conteúdos de quando eu tinha a idade dela. Isso é um absurdo. Né? Aí é Isso é um absurdo. complicado. Os mesmos conteúdos. Os mesmos conteúdos. Ela tem 10 anos, os mesmos quando eu tinha 10, ou seja, há 37 anos atrás não mudou nada. E Caramba. nós não estamos falando. E é muito além dos conteúdos, né? Os valores que nos são ensinados na escola. O professor muitas vezes não está nem aí, enfim. Então, eu mudaria isso e o esporte é uma ótima ferramenta para isso. Sem dúvida. Com certeza. espetacular. Assinado embaixo. Hum, Ademais, qual é o seu maior arrependimento, se você tiver algum arrependimento? Maior arrependimento, perdão? Se você tiver algum arrependimento, qual é o seu maior? Sim, cara, eu tenho vários. Como o Peter disse no momento, a gente erra muito. Ainda bem, né? Tem erros que a gente não se arrepende, que foi bom, mas eu acho que faz parte do ser humano se arrepender de algo. Acho que todo mundo já se arrependeu de alguma coisa. Eu fiz muitas coisas erradas. Eu tomei decisões erradas. Eu tenho certeza que hoje, se eu tivesse tomado melhores decisões, talvez 20 anos atrás ou 10 anos atrás, hoje talvez já estaria num nível ainda melhor do que eu estou. Uhum. Né? Porque eu vejo, por exemplo, pessoas como esses profissionais que eu citei, que começaram na mesma época que eu, a gente estava se enfrentando no universitário, e eles estão no nível maior. É lógico que cada um tem o seu tempo, eu acho que cada um teve a sua base de educação, e isso eu não estou, pelo amor de Deus, nossa, estou triste, não, pelo contrário, eu respeito o meu tempo. Eu Uhum. tive uma educação Boa. diferente do treinador de tal time. Eu estudei com todo o respeito, eu estudei em escola pública até a oitava série, né? Na época era até a oitava. Era diferente, aquele cara que teve uma educação melhor, ele vai estar na frente, provavelmente. Enfim, os contextos familiares, meus pais eram sempre muito ausentes por conta de tinham que trabalhar. Eu nasci num contexto humilde, assim, de simplicidade, que meus pais tinham que acordar 4 da manhã para dormir meia-noite. E tudo isso, eu vou ter o meu tempo, cara. Cada um vai ter o Claro, seu, claro, sem dúvida. né? Sem Né? dúvida. A corrida ela é diferente para todos. Porém, eu poderia ter tomado algumas decisões melhores. Então, assim,
especificamente falando assim, Feijão, cara, foi isso que eu me arrependo? Não. Mas eu me arrependo de repente, ter perdido meu tempo em algumas coisas. De não ter organizado em alguns momentos algo melhor. Mas aí eu aprendi, né? Então, hoje, Sempre tem alguma coisa dessa. eu, no meu tempo, eu já vou tomar outros tipos de decisões e as coisas... Então, assim, graças a Deus, eu me arrependo de algumas coisas. Boa. Muito Excelente. bom. Vira a moeda agora. Vamos falar de coisa boa. Quais são os seus maiores, ou qual o seu maior orgulho? Que mais te orgulha? Falando profissionalmente, O que pessoalmente, você quiser. cara, pessoalmente, sem dúvida, assim, ah, as minhas filhas é um baita orgulho, assim, porque mesmo eu divorciado da mãe delas há 5 anos, e muito ausente por conta do meu trabalho, ah, e esse final de semana eu estava com a minha filha, por exemplo, com a menor, e ela o tempo todo me abraçar, falar que me ama, falar que eu sou o melhor pai do mundo, isso aí para mim não tem preço, né? E a Rafaela, que é mais velha, também tem a mesma postura. A gente se fala em vídeo quase que todos os dias e ela sempre faz o coraçãozinho, manda beijo, pai, você é o melhor pai do mundo, enfim. Cara, isso aí para mim não tem preço, porque não importa, né? Eu acho que a qualidade, né, do ensino, mesmo à distância, hoje a tecnologia ajuda muito nisso. Esse é o meu maior orgulho. E também, Peter, não posso deixar de dizer, cara, um cara que, assim, como eu falei, cara, eu nasci num bairro humilde de São Paulo, assim, na periferia de São Paulo. Meus pais, assim, foram batalhadores da vida, né? Vieram de contextos bem humildes mesmo, bem humildes. Aí o cara não, pô, não jogou futebol profissional, enfim. E eu tô aí, né, cara? Eu tô, pô, tô trabalhando num contexto que, pô, fantástico, igual vocês, né, cara? Olha o contexto que É, vocês lógico. estão, Pô, cara. Vocês são vencedores, cara. Cara, quantas pessoas queriam estar onde vocês estão e quantas pessoas queriam estar onde eu estou? Então, assim, eu me orgulho disso, sim, cara. Eu me orgulho porque é muito trabalho, né, cara? Muito jogos, muito McDonald's, muito segunda a segunda trabalhando, né? Feijão, a gente sai da ó, FUP 9 horas da noite do domingo, aula segunda de manhã, ia dar treino à tarde, continua e vai de novo, vai de novo. Aí não tem férias, porque nossos feriados a gente tinha jogos. Eu não é sei, as verdade. pessoas falam feriado, o que que é isso, cara? Eu não sei o que que é isso. Eu vou, né? Então, Trabalhando assim, todo fim de Copa São semana. Paulo, eu fiz 3 Copas São Paulo. Você não tem ano novo, porque o É campeonato começa dia verdade. 2 de janeiro. Como é que você tem ano novo? Como é que você tem Natal? Né? Que loucura. Então, assim, quantos finais de semana a gente abriu mão de família? Então, mas eu me orgulho disso, sim, porque é algo que eu quero deixar para as pessoas. Então, eu dedico a minha vida assim para as pessoas e eu me orgulho disso. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Podem dar bronca em mim se eu estiver falando muito, cara. Por favor. Imagina, que isso. Aqui esse podcast é para isso mesmo, é para a gente falar pra caramba e aprender. A gente tem muito a aprender e cada fala que é adicionada aqui tem uma lição. Ademais, agora alguma coisa que ninguém sabe que o Ademir, Cara, vocês já me ajudaram muito nisso e toda vez que eu escuto podcast dá vontade de... Eu já voltei algumas vezes, mas dá vontade de voltar todas. Cara, a introdução da guitarra é fantástica e que pouca gente sabe. O Ademir, por mais que eu sempre gostei do samba também, mas eu sou roqueiro na essência de sangue, amo. Eu sei que o Feijão também toca guitarra. Eu fiz aula de guitarra há 5 anos da minha vida, não sei se você sabia disso. Eu não sei algumas sabia. introduções, eu sei, Stair to Heaven, Enter Sand, a introdução. Uau! A introdução eu sei, porque eu parei, mas indo além, que eu acho que muita gente já não sabia disso, indo além, eu já falei para a Thaisa, assim que a gente, né, nós temos alguns investimentos de prioridade, mas na hora que sobrar um dinheirinho, eu vou comprar uma Gibson, vou voltar a fazer aula de guitarra, e eu Aí. quero, como seu pai, Feijão, que eu lembro que eu Opa, vi, eu Osmarzão. nunca vi pessoalmente, mas eu sei que ele fazia, eu quero ter 60 anos, 70 tocando guitarra, Putz, e, cara, Olha, espetacular. é isso. Eu quero é isso, eu uma quero isso, eu das quero, é pô, uma vamos ver o Ademas tocando guitarra, tô lá. Isso ninguém Ai, que sabia, tô abrindo bacana, para vocês, cara. que legal, hein? Momento revelação. agora você Revelação. tocou num momento numa parte da minha vida que
toca Eu sei, fundo, tanto que velho. você encheu o olho de lágrima aí. Desculpa, cara. Imagina, que é Eu isso. sei. Toda vez que eu lembro do meu pai, toda vez que eu Mas lembro de eu olha aí, tocando Peter, com ele, cara, olha aí. Lembra quando vocês perguntaram do mentor, né, cara? Esse cara aqui, ó, olha só. Ele me ensinou sem ele saber. Você acha que eu não vejo as postagens dele ali, ele com o pai dele, tocando guitarra? Que é isso, cara? E aí eu bato o olho e eu falo, cara, eu quero ser isso. Olha os mentores aí, cara. É. Olha os mentores aí. Sem, Os essa mentores, cara, tocou assim, fundo, os bicho. mentores, os grandes líderes, eles ensinam sem precisar falar, cara. sem saber o que estão Essa, fazendo. Sem saber que estão essa. ensinando, cara, sem saber o que estão fazendo, né? E aí, Obrigado, velho. Feijão, é Obrigado isso, por. Espetacular, cara. velho. Desculpa tocar, mas eu Imagina, acho que que é uma é isso. lembrança boa, né, Feijão? Sem Acho que dúvida. essa lágrima aí, é lógico que tem um pouquinho da tristeza, mas tem muito mais de alegria aí, cara. Não Muito tem. mais, muito mais, Que as muito Pô, mais. lembranças são espetacular. ótimas, né? Vamos, vamos então agora mais pessoal ainda, hein? Completa Legal. aí a frase para mim. Só toma Família alguns é. cuidados, viu, Feijão? Porque eu começar a falar tudo do pessoal lá atrás, meu casamento Eita. não Aí, chega. aí Meu complica. casamento, meu casamento que já foi vai acabar. Vamos lá, completa a Eu tô frase para falando aqui mim. perto da Thaisa. A Thaisa tá perto de Ela mim. tá. Família é. Cara, eu não vou dizer que é tudo. É natural, né? Família é tudo. Eu aprendi uma coisa, para mim era tudo. Mas eu Hum, comecei a descobrir que eu sou tudo. A minha saúde em primeiro lugar. Eu tenho que cuidar de mim primeiro para poder cuidar da minha família. Como é que eu vou cuidar da minha filha sem saúde? hum. Então, não é tudo. Mas família é maravilhoso. Boa. Maravilhoso. Show. Maravilhoso. Família, os momentos que você está com família é mágico, né, cara? É. Tá. Mágico. E eu, ainda mais eu, no meu contexto, que eu tenho poucas oportunidades. Hoje, vocês também, né? Porque muitos familiares de vocês estão no Sim, Brasil. sim. Cara, quando Todo vocês mundo. estão ali, eu sei que rola, puta, que ansiedade, cara, eu vou pro Brasil, vou Porra, passar o Natal com a minha mãe. Exatamente. Ah, cara, é mágico. Só família proporciona isso. porra, show. E aí, na mesma linha, Demas, esporte é? Esporte é vida. Esporte é vida. Eu costumo dizer que o futebol é vida, porque como eu trabalho com futebol, eu falo isso para os jogadores, geralmente na minha apresentação. Por que futebol é vida? Porque esporte é vida. Porque na vida a gente é feliz, a gente é triste, a gente acerta, a gente erra. E na vida é a mesma coisa, né? A vida é a mesma coisa. Então, eu, para minha essência, e isso fez parte de algum momento da nossa conversa, a minha essência como treinador tem que estar baseada nos meus valores. Então, por exemplo, cara, eu gosto do. Vamos falar do jogo. Eu gosto do jogo ofensivo e tal. Isso tem que estar bem claro no meu modelo de jogo, mesmo que eu jogue equilibrado. Mas isso tem que estar claro para eles, porque eu preciso ter convicção como treinador. Eu preciso ter um perfil como treinador para os caras falarem, pô, Ademir é isso. Por exemplo, você vai contratar o Guardiola, você sabe que ele é aquilo. Ele tem aquela essência. Então, eu preciso ter minha essência, porque para mim, futebol eu me apaixonei pelo futebol por ver esse jogo técnico, nos anos 80, anos 90. Então, isso eu procuro ter dentro do meu modelo de jogo. Olha o futebol sendo vida e o esporte sendo vida. Ao mesmo tempo, os meus valores educacionais e aprendizado de vida, eu também preciso colocar naquele contexto. Não faz sentido eu ser campeão, mas ter de forma um mau caratismo, eu formar mau caráter, não faz sentido. Eu prefiro ser o último colocado formando bons caráteres Boa. e jogando o jogo limpo. Prefiro não, eu vou ser assim. Eu vou ser assim. Então, o futebol, o esporte é vida. Dentro daquilo que a gente vê como vida, a gente tem que levar para o esporte. Que putz, cara, animal. Muito bom. Solta o microfone. Pá. Porra, Ah, espetacular. imagina. É. Cara, muito bom, muito bom. Ademir, nós estamos trabalhando nesse projeto já há algum tempo e estamos, né, Feijão, muito felizes Muito. com a repercussão que tem tido. De forma muito humilde, a gente é muito agradecido às pessoas que vêm conversar com a gente e com o retorno que a gente tem das pessoas que assistem, que ouvem o podcast. E a gente só consegue fazer isso porque a gente conversa com muitas pessoas legais, muitas pessoas boas, como você. Para a gente continuar fazendo isso, a gente precisa da tua ajuda. Fala pra gente 2 pessoas aí que você acha que seria legal a gente trazer aqui no Set Point pra gente conversar. De imediato, o Magu. Né? Golzinho. Aí vou chover no molhado, eu acredito que o Feijão já tinha pensado, porque ele vai Sem dúvida. falar desse.
ele vai além de mim, né, cara? Porque eu não vivenciei o vôlei. Ele vivenciou o vôlei, ou seja, ele está dentro Verdade. da raiz do projeto de vocês, mas é um cara que está no futebol. E, né, e a gente trocou tanta ideia legal aqui hoje, mesmo sendo de modalidades diferentes, né, cara? A gente falou de esporte, né? A gente falou de vida, de ser humano. Porra, E é com certeza. fantástico. Foi o que vocês falaram, a gente ficaria aqui dias, né? Trocando, Uhum. né? Ficaria Muito, dias, muito. cara. Vocês iam me ensinar tanta coisa que eu não tenho. Pô, tá louco. Eu vou querer isso. O Magu de imediato. É, eu tentaria. Cara, tem muita gente, né, cara? Muita gente. Mas eu vou. Tem um cara, olha só. Esse cara foi meu amigo de infância. Ele não é nem do futebol, tá? Ele é do fisiculturismo. Esse cara, ele Ah, que hoje, ele legal. tá. Vocês colocam aí Ciro Bokerman, Ciro com Y, Bokerman, CK, tá? Uhum. O Ciro, inclusive, ele acabou de me mandar aqui um presente, uma caixa de suplementos. Ele acabou de comprar uma empresa grande de suplementos, uma das grandes empresas do Brasil, ele comprou. Esse cara foi meu amigo de escola, cara. E a gente adorava esporte. Eu me arriscava em todos, né? No vôlei, no basquete. O que eu me dei muito bem na época, assim, era no futsal e no handball. Eu sempre gostei muito de handball. E o Ciro, cara, ele era baixinho, assim, desse tamanho. Eu chamo ele de anão narigudo. O anão, cara, ele era bom em tudo, filha da mãe, cara, em tudo. No vôlei, pô, desse tamanho, cara. Ah, no vôlei eu sou levantador. Porra, top. Cara, basquete, armador, top. Futebol, deitava e rolava. Handball era o melhor dele. Ele jogou federação, jogou Nebrae, enfim. Natação, pô, dava raiva do anão, cara. Aí, esse cara, fez a faculdade de educação física na Unisa, junto com o Magu, inclusive, e Uhum. sumiu. Sumiu. E aí eu encontro o Ciro ano passado, pelas redes sociais, tal, tal. E o Ciro foi morar nos Estados Unidos. Ele concluiu, ele Olha fez só a que legal. ciência do esporte aí. E o Ciro, cara, hoje ele virou treinador de fisiculturistas profissionais. Ele virou referência Caraca, que mundial. Então, animal. assim, já estou dando spoilers, né? Mas é um cara muito bom, assim, para conversar. Cara, vai nele. E ele virou um gestor, cara, assim, ele dá palestras no mundo todo sobre treinamento, né, para os fisiculturistas. Ele tem aplicativos de treinamento, está super bem em todos os contextos, mas como vocês falam muito de liderança e de cases de sucesso, o Ciro é legal, cara. Eu, Olha que eu, é eu iria no totalmente Ciro. Eu passo Que o contato legal. para fantástico. Muito vocês. legal. Muito bom, muito Não, bom. vamos querer, sim. Vocês vão adorar o Sem Ciro. E é dúvida. um cara que, pô, se vocês quiserem fazer inglês, vocês vão fazer, por Ó, exemplo. é verdade. Pode ser. Legal, Né? legal. Show. Ademais, a gente tem muita gente, obviamente, do voleibol aqui, a nossa audiência principal, técnicos de todos os níveis, entusiastas do esporte, ex-atletas, atletas atuais, e agora a nossa audiência vai ser expandida para o pessoal do futebol. Então, deixa um recado final aí para toda essa galera. Cara, primeiro agradecer pelo convite, né? É uma honra de verdade aqui, porque realmente é um podcast que vem evoluindo assim claramente, mas na verdade é uma avalanche, né, cara? É muito Impressionante. claro isso, assim, né? Quem entende um pouquinho já percebe isso. E fantástico. Mas por quê? Porque geralmente é muito bom, né? É muito, muito rico, assim, a forma que vocês conduzem. Então, é uma honra poder participar. E eu me senti mais honrado ainda por ser o primeiro fora do vôlei do contexto, Uhum, né? Em uhum. participar, pô. Eu sou apenas o Ademir de Santa Catarina, né, cara? Não sou o Abel, enfim. Mas eu espero ter contribuído aí com certeza. Eu acredito que Porra, sim. E a troca foi muito. muito boa. Aprendi muito com vocês. Aprendo nos podcasts que eu escuto de vocês. Mas o recado que eu dou para todos os ouvintes aí deste podcast é isso, né? Não importa o seu esporte, não importa da onde você veio, não importa a sua formação. Acho que o que importa é o seu caráter, os seus valores, a sua essência. É isso que você vai levar para a vida, independente do contexto que está, e aplicar isso, né? Porque todos nós temos valores. Pô, vamos transmitir, não vamos guardar para nós, não. Vamos transmitir para o próximo, que é a nossa responsabilidade, a nossa missão. É esse o recado que eu deixo. Putz, grilo. Espetáculo! Muito bom. Espetáculo, espetáculo. Bom, vamos lá, eu vou primeiro, hein? Eu vou Tá. primeiro, porque já Olha aí. aprendi a lição aqui, ó. Que já sabe. Se você quiser saber por que eu tenho que fazer os meus agradecimentos primeiro em episódios como esse, assista todos os outros que você vai entender o padrão. Boa, Demi, boa. quando eu escrevi o livro, cara, tá aqui, ó. Tá.
eu começo o livro falando muito sobre ser professor, Perfeito. né? E aí eu explico nesse começo do livro por que que no livro inteiro a palavra professor, toda vez que eu escrevo professor no livro, está com P maiúsculo. No livro Top, inteiro está com P top. maiúsculo. E, e a gente tem tido a oportunidade e a sorte, talvez, de conversar com muita gente que é professor com P maiúsculo, mas não no sentido somente, não somente no sentido clichê, que a gente sabe, né? Fulano é médico com M maiúsculo. Tem uma razão de ser um conteúdo histórico, filosófico, que eu acho que deveria ser. Todo professor deveria ser professor ali com P maiúsculo, muito por um pouco, muito por exemplo, como os professores são reverenciados na Ásia e no Japão, né? O professor ele é uma figura hors concours, né? Perfeito. E conversando com você hoje, aprendendo muito sobre futebol, desde os 9,15 m, em todas as distâncias, até ter a mente aberta para trabalhar com várias metodologias, porque as pessoas são diferentes. E ouvindo você falar, e quem assistir no YouTube vai ver depois que tem várias horas que eu estava assim, ó, ouvindo você falar, você me faz querer ser um professor com um P cada vez mais maiúsculo. Ah, que legal. Essa conversa que a gente teve hoje. E a gente só pode dar para as pessoas aquilo que a gente tem dentro da gente. Perfeito. Então, Perfeito. você hoje, professor, com esse P maiúsculo, me ensinou muito. Eu quero te agradecer demais por salvar esse tempo na semana do casamento. Então, meus parabéns. Seja muito, muito mais feliz. Desejo para você toda a sorte de coisas boas, muitas conquistas, muita saúde para você poder fazer todo o resto, muitas conquistas, tudo de bom que você puder conquistar. Cara, aí vendo você, a tua filosofia de trabalho, é uma questão de tempo até você chegar lá onde você quer chegar, e eu acho que você vai mais longe do que aquele lugar que você imaginou chegar. Continua aí, continua nessa toada, que aquele lugar ali onde você quer chegar, o teu objetivo vai ser uma passagem, tem mais coisa para Que vir. legal. Não, obrigado. Obrigado, obrigado de verdade. Bom, Obrigado. Pô, maravilhoso ouvir isso. Eu que agradeço, cara. Obrigado mesmo, Peter. Para mim já valeu a pena também. cara, para eu Obrigado. fazer o meu agradecimento, Ademas, eu tenho que dar um contextozinho aqui da nossa vida. Então, para todos vocês que estão ouvindo, assistindo a gente, o Ademir fez parte em momentos chaves da minha vida, por muitos deles. Não foi. E assim, alguns propositalmente, outros sem querer. Então, cara, lá na faculdade, primeiro cara que foi presidente da Atlética lá, que eu comandava o time de vôlei, você comandava a Atlética. Então já era o líder que eu olhava, que é uma das minhas primeiras referências profissionais ali, realmente trabalhando no esporte. E aí a história de você ter as suas filhas, muito porque você, Cara, aquele final de semana foi aquele final de maravilhoso, né, Peter? semana que mudou a sua vida, a nossa vida, É. né? Que você foi Exato, passar um fim de exato, semana cara. lá na minha casa, na casa em Caraguá, e acabou Isso. o desenrolar da história, todo mundo sabe. Aí, quando eu voltei de Nebraska a primeira vez, a gente montou uma empresa de intercâmbio, a Play Intercâmbio Verdade, Esportivo. cara. Você, o Ronaldo. A Target, Era Play Intercâmbio Esportivo. Play, verdade. Play Era Intercâmbio Target mudando para Esportivo. Play. É, Isso. primeiro era tarde, depois mudou para Play Intercâmbio Perfeito. Esportivo. E eu e o Ronaldo demos continuidade, mas você foi o cara que pensou o projeto. Então, foi uma grande parte da minha vida. Aí, quando eu comecei a dar cursos de voleibol, galera, o Ademir é o responsável por isso. Foi o cara que me apresentou para a Unisport Brasil, que foi a primeira empresa que Cara, é promoveu verdade, os cara. Não cursos. lembrava disso. Não Pois é. lembrava disso. Então, você é o Que responsável. verdade, cara. Aí, você é o responsável por eu, hoje em dia, dar cursos de voleibol. E Ah, aí, indo além, dentro desse contexto, você me apresentou seu sobrinho, o Elinho, que caramba, cara, verdade. era o cara que era o meu sócio no projeto online, César Que Feijão louco. Benatti, que hoje a gente não trabalha mais junto, mas
O Elinho, que era meu sócio nesse projeto, César Feijão Benatti, é sobrinho do Ademir. Então, um grande abraço pro Elinho, grande o Elinho. Olha, é Então, cara, fantástico. você tem tanta influência na minha vida, cara, mais do que você pode se imaginar. Muito além das nossas conversas, da influência mútua que a gente tem entre nós dois. Então, cara, primeiramente eu sou extremamente grato por ter você na minha vida, Ó, por todos esses momentos e por todas as trocas de ideia que a gente tem constantemente, praticamente toda semana a gente se fala e a gente aprende um com o outro, a gente se divertiu muito na vida aí não vamos muito. entrar aí Já temos nesse muitas detalhe, cambalhotas juntos. porque você é um cara casado hoje, a gente deixa isso para a história, E, mas muita influência positiva na minha vida, cara. Um cara de mente aberta, um líder nato, um baita do mentor para mim, um cara que, pô, que estuda outras realidades e para trazer para a própria realidade outros esportes, não tem essa cabeça para frente e principalmente um cara que cuida das pessoas. Eu falo aqui sempre que liderança é a coisa mais importante para a gente como pessoas que trabalham promovendo o esporte, comandando times em qualquer nível. E você é um dos melhores líderes que eu já conheci e um cara caramba. que sempre vai ser um exemplo para mim. Então, meu irmão, obrigado por Pô, obrigado, cara. Tá louco. tudo que você já fez Tá e louco. ainda vai fazer por mim, de toda a história que a gente construiu. E sucesso, meu irmão. Sucesso na Pô, sua vida obrigado, irmão. pessoal, agora casado. E sucesso aí na sua caminhada profissional, agora nesse novo desafio no Santa Catarina. E, cara, Tá louco. você é um Quem ídolo ganhou para aqui mim. foi eu, cara. Ouvi isso, ouvi pô, o que vocês me falaram aí. Pô, obrigado. Não lembrava de tudo isso, né, Feijão? Pra você ver, as coisas acontecem Você vê? naturalmente, cara. É. A gente só quer fazer o bem pro próximo e a Uhum. gente nem percebe essas coisas. Acho que é assim que é bom, né? Cara, obrigado. Pô, obrigado. Sem palavras. Inicio a minha semana do casamento da melhor forma possível. Ó, que Para bom, quem está velho. Que legal. ouvindo, já casei. É, o cara É, tá casado, ele tá Casei casado. muito bem porque a semana começou muito boa. É isso mesmo, Obrigado, pô. cara. Show, que bom que a gente pode trazer essa alegria extra para você aí nessa semana tão importante da sua vida. Então, galera, a gente fica por aqui por esse episódio épico, com o grande Ademir Fezan. E, poxa, compartilhem, curtam esse episódio, faça esse episódio chegar a muita gente que é um conteúdo necessário. E se você quiser vir morar, investir, tentar sua vida aqui nos Estados Unidos, clica aqui no link no QR Code da Nexus Next, entre em contato lá com o Lucas Negrin, que ele vai te dar uma atenção especial. galera, deixa o comentário, compartilhe o link no YouTube, na Apple Podcast, no Spotify, com todo mundo. Esse episódio vai ficar marcado na história. É o primeiro episódio que a gente dá um passinho ali fora do mundo do vôlei, mas que na verdade a gente não saiu muito não, né? Porque Não tem saiu muito muito, dessa conversa que a gente teve hoje, que é, cara, muita coisa que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. E como eu sempre digo para finalizar, volte para conferir o próximo. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo.